Paz do Senhor, geração eleita, rompendo em fé, estamos aqui em mais um episódio do GJ Cast, não é isso, Rony? É isso mesmo, Pastor Rony por aqui, e eu estou muito feliz de encontrar você mais uma vez nessa mesa. Abra o seu coração e receba, porque o conteúdo que vai sair daqui é direto do céu para o seu coração. E antes da gente iniciar esse vídeo, eu quero pedir algo para você, que é o nosso colaborador aqui. Se inscreva nesse canal, porque quando você se inscreve nesse canal, você nos ajuda a alcançar mais pessoas. Deixa a sua curtida, porque o YouTube entende que você gostou desse conteúdo, ele vai sempre ali indicar para você e principalmente deixa o seu comentário. Por que que a gente aqui sempre dá uma ênfase para que você comente? Por quê? Porque quando você comenta, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele vai entregar para mais pessoas. Então, se esse conteúdo ele te alcançou de uma forma que você não pode se alimentar dele sozinho, precisa compartilhar com alguém, deixa o seu comentário que o YouTube vai entregar esse vídeo para mais e mais pessoas. E também não esqueça de você acionar o sininho, porque talvez você não está recebendo os nossos conteúdos e talvez seja por esse simples detalhe. Acione o sininho e você receberá as notificações dos novos vídeos. Outra coisa muito especial, coloque também o seu nome, a cidade da onde você está falando, talvez o país aonde esse podcast chegou, e a gente vai entender aonde o alcance está chegando do Senhor e do Reino. Outra coisa, coloque o seu pedido de oração. A gente está com uma disciplina de ir ao monte e orar pelas pessoas que estão deixando aqui a área, o nome, a cidade, e nós queremos apresentar você e a sua família, a sua causa aqui também, e lá no monte. Então não deixe de colocar e se interaja com a gente, porque eu tenho certeza que vai ser sobrenatural. E agora eu quero perguntar a vocês, estão preparados? Apertem os cintos e bora para a vinheta. E nós estamos aqui com uma convidada mais que especial, ela que é terapeuta, mentora de famílias e líderes. É com muito orgulho que eu apresento aqui para vocês a pastora Cida Ferreira. Bom dia, gente. Muito obrigada. É um privilégio estar com vocês aqui. É uma graça de Deus realmente estar com vocês. Eu me sinto assim privilegiada, muito honrada de estar com vocês. Obrigada pela oportunidade. A honra é nossa. A honra é toda nossa, como o Darwin disse, é um grande privilégio, né, receber a senhora aqui e debruçar sobre nós a sabedoria que eu sei que o Senhor já introduziu no seu coração. E a primeira pergunta que a gente quer fazer para você é algo dentro daquilo que você tem como propósito, tem como profissão, se assim eu posso dizer. A gente sabe que você é terapeuta e nesse meio tempo você lida com problemas emocionais, mas talvez tenha alguma experiência que no momento em que você estava consultando alguém, você entendeu que não era algo natural, e sim sobrenatural. Aconteceu esse momento? Conta para nós como foi. Sim, na maioria das vezes. Eu vou dizer algo muito interessante aqui. Nós precisamos de entender algo. Tudo nosso é espiritual, porque o pecado começou onde? Meu Deus. No céu, Forte. né? O pecado começou no Éden. Então, tudo vai ter. A questão é a origem do pecado é que nos traz para onde nós estamos. Mas aonde que ele atua? Ele atua na terra. Então, a origem é o Éden, a raiz é a raiz é a terra. Então, hoje nós vivemos um povo que nós estamos, sim, primeiro, a nossa natureza é pecaminosa, entendeu? Mas ele age, o pecado age na terra. Então, nós temos origem lá e raiz aqui. Sim, já teve vários casos, tem muitos casos. Na maioria das vezes, tem casos mais sérios, onde eu vejo que a pessoa está passando ali por uma. Eu não vou dizer uma possessão, eu diria que talvez pode ser também, tá? Mas uma opressão maligna. Só que o cuidado que nós temos que ter é de você entender que a mente, o sentimento e o comportamento. Sim. Então, quando eu vou trabalhar com uma pessoa, mesmo ela estando oprimida, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou acolher. E eu vou acolher e vou conversar com aquela pessoa, para que ela possa desabafar o cérebro. Uou. Forte. Entende? Porque o desabafar o cérebro é uma técnica, inclusive, que a gente chama de soliloquio, que é o soliloquio, aquela habilidade, aquele costume que você cria em conversar com você.
Eu preciso conversar com você. Davi fazia muito isso, porque te abates, ó minha alma, porque te Eita. perturbas dentro de mim. Entende? Então, antes de você. Porque se você não fizer isso, você vai entrar em pânico. Por exemplo, se essa pessoa fosse, talvez, num terapeuta que fosse somente secular, que não tivesse entendimento dos princípios da palavra, ela estaria entrando em pânico. Eu já tive pessoas que teve um pânico na minha frente. Eu fui conversando com ela, fui conversando, ela foi desabafando. Tem um comportamento muito interessante quando você está conversando. A pessoa fala assim, Meu Deus. aí eu não vou fazer crítica, mas de repente pode ser o inimigo que saiu, ou pode ser que a pessoa se sentiu aliviada simplesmente por ter alguém que Meu possa Deus. ouvir. Hoje em Forte. dia, nós como igreja, nós temos que tomar cuidado com algo. Nós temos muitos irmãos, Sim. mas nós temos amigos. Meu Deus. Entende? Às vezes, tudo que você precisa é de um bom amigo para você bater um papo. Mas um amigo confiante, um pastor que não vai falar depois, aquela coisa de você poder confiar. O que falta hoje muito nessa geração, que é por causa do individualismo, né? Não é individualidade, é o individualismo. A gente não tem com quem conversar. Sim, já tive casos bem sérios de pessoas ficar batendo queixo enquanto eu estou conversando. E eu tranquila, como é que você está? Estou passando por uma situação difícil, né? Eu entendo, fala mais. E vou deixando a pessoa desabafar. E às vezes é muito interessante, a pessoa vai embora, ela fala assim, a melhor sessão que eu já tive na minha vida. Eu não falei nada. Olha pra você ver. E pastora, batalha espiritual existe ou não existe? Claro que existe. Batalha espiritual, claro que existe. Só que nós temos que tomar cuidado com algo, tá bom? Nós, seres humanos, nós temos uma tendência a fazer a jogação de culpa. Essa coisa começou lá no Éden, não foi? Foi a serpente. É. Eu brinco, gente, é uma brincadeira aqui, que a única sincera do Éden foi Satanás. Meu Deus. Não foi? Fez o que ele fez, conseguiu o que ele queria conseguir, e ele saiu. Quando ele estava saindo, Deus jogou sobre ele o quê? A emoção. Entendeu? O juízo. Mas ele foi o único que não ficou, mas foi você que me mandou para a terra, porque eu fiquei desejando o seu lugar. Não falou A nada. síndrome de Adão, né? A mulher que tu me desse. A culpa é de Aí, todo mundo, menos essa dele. jogação de culpa, é a mulher que tu me deste, entendeu? Então, na batalha espiritual, o que nós temos que tomar muito cuidado é de sair dessa jogação de culpas. Deus está no controle. Vou escandalizar vocês. Eu falei para eles que eu vou escandalizar vocês. Okay? Deus não está no controle. Deus é soberano. Deus está no governo. Deus governa. Deus está no controle, por exemplo, da natureza, mas mesmo assim, Deus reina. Glória Quem a Deus. controla é o diabo. Quem faz você fazer aquilo que você não quer fazer, primeiro, a sua natureza pecaminosa, e segundo, vai vir quem? É o diabo que vai te manipular para tirar o seu pior que já está lá dentro. Então, na batalha espiritual, Deus está no controle, não preciso fazer nada. Entende? Eu jogo a culpa para Deus. Ou o diabo é que fez, eu também não tenho que fazer nada. Tira a responsabilidade da Então, pessoa. eu quero tirar a responsabilidade em mim, ou eu jogo para Deus, ou eu jogo para o diabo. Qual que é a sua? O que você fez? O que você poderia ter deixado de fazer para você não estar nesse lugar que você está hoje? Então, culpar é muito fácil. Nós temos uma tendência, o latino, de modo geral, eu falo porque eu sou uma, o latino, de modo geral, tem muita tendência a vitimizar. Sim. Entendeu? Eu, comigo, por mim, para mim, são todas as coisas, aleluias, glórias a mim. Entende? Na realidade, mesmo quando você comete um erro, a primeira coisa que nós precisamos fazer é assumir. Nós precisamos. É o primeiro passo, É o reconhecer. primeiro passo. Eu errei. Olha como Davi fazia. Davi nunca chegou diante de Deus. Foi a Betseba tomando um banho lá com a janela. Eu não resisti. Mas eu quebrei um princípio na época em que todos os reis iam para a guerra. Davi resolveu ficar em casa. Não tinha um homem para bater papo, porque todo mundo tinha ido embora, não tinha. Só ficou a guarda pessoal dele. Com quem que Davi ia conversar? Na solidão, o que ele foi fazer? Minha avó já dizia, né? Mente vazia. Oficina do diabo, né? Então, a primeira coisa que eu digo, para nós entendermos batalha espiritual, olhe
primeiro para você. A Bíblia não manda você examinar o outro, examinar o diabo, examinar isso, examinar a pessoa que te maltratou. A Bíblia manda examine o homem a si mesmo. Compare você, o original mesmo, que a gente vai ver a Bíblia no inglês, que vem do alemão, que é quase original, né? Ela fala, compare você com você mesmo. Entende? Compare você hoje com o que você era ontem. Se hoje você não está melhor do que ontem, e se amanhã você não está melhor do que hoje, vale a pena, entendeu? Verificar, vale a pena parar e pensar. Então, o que acontece? Sim, acredito na batalha espiritual, mas eu acredito que no Senhor a gente é mais do que vencedor. Mas se nós quebrarmos princípios da palavra, nós damos o quê? Brechas para que o inimigo possa trabalhar em nós ou trabalhar contra nós. Faz sentido a minha resposta para vocês? Com certeza. E você falou algo interessante aí. Você deu dois segmentos, né? Você disse que existe a opressão Uhum, e existe a possessão. uhum. Na sua visão, como até profissional terapeuta, como que você diferencia e define isso? A possessão é quando ele entra e ele toma suas faculdades mentais, né? Entende? Ele entra, Toma o domínio e o ele controle tem o completo. domínio completo. Entendeu? A opressão é a cultura ao seu redor. Uau. A cultura ao seu redor é que vai te oprimir. Ele vai te oprimindo. Eu gosto do livro de Isaías, quando ele fala: haverá um tempo em que o certo será errado, o errado será certo. Meu Deus. Então, Os hoje, tempos de Noé, né? os tempos de Noé, hoje, com essa mentalidade cauterizada, essa mentalidade dessa cultura atual, essa cultura está, eu costumo dizer que é um câncer, ela está entrando e ela tá entrando em metástase. Toda a área do ser humano, hoje, de um modo geral, está contaminada. Entende? São 11 áreas, né? São 11 áreas mesmo. Eu tenho outro nome, mas tem hora que eu esqueço. Como que você fala? Colunas da vida em que nós precisamos. São 11 colunas que nós temos e que nós precisamos tratar com muito cuidado cada coluna. Então, a possessão, ela realmente acontece, né? Eu trabalho, eu vou em igreja e às vezes ele manifesta um tempo desse. Eu estava ministrando, eu fui orar para uma moça, o pastor pediu para orar, achei a orelha, ela olhou para mim e falou: não gosto de você. Falei: Meu nem eu de Deus. você. Que alegria, né, que você não gosta de mim. Tô Ainda feliz. bem. Ainda bem. Entendeu? Eu olhei para ela, deu uma viradinha do olho e caiu. Mas não adianta, eu costumo dizer que não adianta você expulsar demônio se você não tirar de dentro da pessoa a cadeira que ele está sentado. Meu Forte Deus. demais. Chave. Não adianta. Você quer ver uma coisa, uma comparação que eu faço muito? Você vai ao culto, uma maravilha, Deus falou, Deus bradou na terra e o Espírito Santo bradou. Mas tem pessoas que eles têm tanto lixo em casa, dentro Meu deles, Deus. aí eu comparo como aquele galão de lixo bem fedorento. Entende? Então você chega lá e vai no culto. E aí você joga um spray maravilhoso, um cheiro gostoso, e tá ali maravilhoso. Aquele perfume vai durar quanto tempo mesmo? Vai durar ali uma semana. Meu Deus. Entendeu? Na quarta-feira, quando chega no domingo, se você não virar o latão, querido, e jogar aquele lixo, você vai estar pregando para demônios. Você não está pregando para a pessoa. Então, aquele galão de lixo ali, você tem que virá-lo e limpar ali dentro. Você tem que limpar teu coração, confessar teus pecados. Ai, mas eu chego diante de Deus e confesso todos os meus pecados. Deus não perdoa pecado no atacado. Deus perdoa pecado no varejo. Eita. Entende? Eu sou mentirosa, eu sou mentiroso, eu sou ladrão, eu roubo nos dízimos, eu faço falcatrua, eu não sou um bom pai. Eu tenho esse pecado. Porque os pecados morais, a gente quase não confessa, gente. Já viu que a gente não confessa? Você já viu um pastor falando, só os invejosos vêm aqui na frente, se aparece alguém? Entende? Então, se você só esprear o lixo e essa pessoa nunca se dispor, ou no gabinete pastoral, ou no gabinete terapêutico, a colocar aquele lixo para fora, você vai esprear, vai dar um cheirinho, vai durar 3 dias. Depois desses 3 dias, o que vai acontecer? As moscas vão sair e depois elas vão o quê? Voltar. Você só está espreando mosca. Você não está resolvendo o problema. Você precisa ter autorresponsabilidade. Provérbios diz, né, pastora? Provérbios 25, 28, diz:
que o homem que não tem um domínio próprio, ele é como uma cidade sem muros. É, Qualquer um vem e joga lixo. é, Qualquer um vem e faz o que quer, porque não tem o é. que domina, não tem algo ali. Por causa que eu costumo dizer com o pessoal do discipulado, que eu faço com os meninos, eu falo assim, cara, se você é bom em desculpa, me desculpe. Você não é bom em mais nada. Porque as desculpas, mas é igual a do Adão, mas é mulher, mas é a Betseba, mas, irmãos, esquece isso. Uhum. Começa a criar os muros do domínio próprio, começa a dominar-se os seus desejos. É o que Paulo diz, eu amo Paulo, que ele diz assim, né? É um versículo muito, muito emblemático, que ele diz, né? Eu reduzirei o meu corpo, né? E colocarei ele sob escravidão, ou seja, ele não manda aqui, mesmo que ele queira, tenha vontades, mas Verdade? quem prevalece é a É vontade verdade. do Senhor. Eu tenho algo um pouco diferente, um pouco complementando isso aí. Lá em Efésios ele fala, longe de vós toda amargura, toda briga, toda confusão, toda falação. Não é assim? Vamos parafrasear. E ele fala, não deis lugar a quem? Ao diabo. Eu costumo dizer que quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Uou. Forte. Entende? Segura. Porque o nosso nível de maturidade está muito linkado ou ligado ao nosso nível de reatividade. Yes. Quanto mais reativo, mais imaturo. Porque a pessoa madura, ou a pessoa morta, ela não reage. Já viu você dar um chute no morto e ele reagir? Não, impossível. Então, o que nós precisamos é morrer em Cristo. É ter esse domínio próprio. Para que o inimigo não ache o quê? Porque é aí que você vai dar o quê? Ele fala, é aí, não tem lugar ao diabo. Você não tem domínio próprio, você vai ter ali um demônio próprio. Isso, e aí você acaba desviando do propósito de Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. Na realidade, acaba desviando e acaba fazendo com que você não cumpra aquilo que você tem que fazer. E você vai ficar doente, machucado, você vai ficar. Aí eu quero tomar remédio, depois eu vou falar sobre medicamento, é muito interessante falar sobre isso. Entende? Mas, na realidade, na batalha espiritual, voltando lá, antes de você acusar Deus, ou falar que Deus está no controle, acusar o diabo e falar que foi ele que me fez fazer, ninguém te faz fazer nada. Você tem dentro de você um livre-arbítrio, uma habilidade, uma capacidade dada por Deus, em que você, sim, ninguém te obriga a fazer nada. O diabo pode tentar manipular e nem Deus te obriga a fazer aquilo que você não quer fazer. Ele vai sempre respeitar a sua liberdade. E, pastora, eu vou expressar aqui um desabafo, uma opinião. Eu nasci e cresci na comunidade. E lá na vila onde eu morava, a gente se deparava com várias pessoas mortas, né? Que morria pelo tráfico, né? De drogas, que era o principal, né? Ali que ceifava as vidas. E aí o que me deixava mais nervoso, assim, quando as pessoas chegavam, e aí a pessoa tá morta lá, e ela fala assim: não, irmão, fica tranquila, Deus permitiu. Cara, aquilo ali me dava, sabe? Eu falei, cara, não. Você vai colocar na conta de Deus? Um cara que escolheu ali, tá ali no mundo das drogas. Aí eu te pergunto, você acha que é a vontade de Deus um menino de 10 anos morrer no tráfico de drogas? Claro que não, essa não é a vontade de Deus, mas as nossas decisões e as nossas escolhas vão antecipar a nossa morte. A gente vai morrer prematuro, e às vezes isso acontece. E às vezes as pessoas dizem, não, Deus permitiu, e muitas das vezes, né, pastora? Em negligências e más decisões tomadas. Ou então, nossa, mas o diabo é mau, foi o diabo que matou. Oi? Meu Entende? Deus. Então, eu acredito muito na responsabilidade humana. E nós precisamos tomar posição e chegar neste lugar que antes de você olhar para A, para B, para fora, olha para dentro. É sempre uma escolha, né? Olha para dentro. O que Deus fala pro povo? Se vocês têm duas escolhas, a vida e a morte, escolham a vida. Ou seja, você precisa fazer uma escolha. Deus tem um propósito para você, Deus tem um plano para você, mas você precisa escolher ele. Você precisa decidir fazer ele. Então é sempre uma escolha. Os nossos amigos calvinistas não vão gostar disso, mas eu. Mas aqui é muito interessante. Sempre há uma decisão. Eu tenho 2 primos psicólogos que eu amo de paixão, a gente conversa muito. E um estava conversando um dia desse comigo, ele falou assim: a abordagem terapêutica, você vê que esse sistema já afetou a abordagem terapêutica. A abordagem terapêutica, e eu não vou dizer para você que eu não concordo 100%. Tem pessoas que realmente têm menos oportunidade. Agora, você culpar o estado que você está vivendo hoje porque você não teve oportunidade,
Deus vai sempre dar uma oportunidade para você. Yes. É todo mundo nasceu para ser rico, riqueza para todo mundo? Não, não é. Para com essa bobagem. A Bíblia fala, Jesus fala que pobre sempre o quê? Sempre vai Tereis existir. entre vós. Agora, eu acredito que a miséria... Não, a miséria é coisa do inferno. A miséria é coisa do diabo mesmo. Mas você vê que tem pessoas que saem da miséria. Eu vi um caso de uma moça, um dia desse, de uma senhora, que acho que ela criou o sobrinho, e o sobrinho era traficante, e ela fazia uns docinhos, uns chocolates para vender, e ela não quis dar o dinheiro para ele, cortou as 2 mãos dela. Olha. Meu Deus. Essa senhora, morando também numa condição de vida terrível, ela continuou, sarou, ela continuou vendendo os docinhos, fazendo os docinhos com os cutuquinhos de mão. Meu Entendeu? Deus. E hoje ela está super bem, por quê? Porque todo mundo compra o docinho. Porque, guarda uma coisa, a dificuldade não pode te parar. Uou. Vocês falando sobre escolha aí, eu lembrei de uma frase que eu gosto muito, que fala assim, ó. Somos livres para fazer escolhas, mas somos cativos das As consequências. consequências dela. Exatamente. É. Então, tipo assim, a gente pode fazer o que quiser, mas também a gente vai colher, talvez, aquilo que a gente não quer. Agora, posso dizer algo para vocês que a gente está lutando muito com essa geração? Um dos sentimentos. Esse é um dos sentimentos que realmente tira o reino de dentro de você. É o descontentamento. Meu Deus. Forte. Entende? Paulo fala assim, tendo que comer, tendo que beber, tendo que vestir, sejais vós o quê? Uou. Contentes. Contente não é estar buscando de alegria. E o que te leva ao descontentamento? Essa bendita dessa comparação. Entendeu? O outro tem lá um telefone, um iPhone, eu não ganho de comprar um iPhone, não ganho nem, fica sem telefone. Ou então compra o mais simples, porque não é o luxo da qualidade, é o serviço que ele me oferece. O meu telefone, eu moro fora, eu tenho acesso ao telefone. Compro o telefone à vista, na hora que eu quiser. Mas o meu telefone não é o 16, Uou. meu telefone é o 13. Ele está satisfazendo, ou ele está cumprindo o papel dele na minha vida. Por que eu vou ter que comprar? Por que eu tenho que... Porque eu costumo dizer, né, até mesmo para a família, nós temos 3 pontos, gente. É a matemática da vovó. Prioridade, necessidade e vontade. Uou. Só isso. Prioridade. Todas as suas contas têm que estar em dia. Todas. Todas, todas. Necessidade é alimentação e roupa. Por que necessidade não entra na prioridade? Porque a prioridade é o suor do teu rosto. Isso Deus deu para mim. Eu preparando um currículo para trabalhar com casais. Vou até anotar isso, viu, pastor? Prioridade é o suor do rosto. Trabalharás e comerás do suor do teu rosto. Por que a necessidade ela é diferente da prioridade? Por que andeis ansiosos pelo que haver de comer, de beber? E por que andeis ansiosos? Não sabeis o Senhor que está no céu, que vós necessitais de todas essas coisas? O que é a necessidade? Quando a pessoa está passando por uma luta muito grande, o que a igreja pode fornecer? É uma cesta básica, é roupa, te ajudar, entendeu? Então, isso é a necessidade. Deus vai prover para você. Agora, o que é o mimo de Deus? O tudo mais de Deus. O mimo, agrada-te no Senhor, é do ou no? Falem para mim aí, Deus. profetas. Isso é forte, hein? Agrada-te no Senhor, nele, e ele satisfará o desejo do teu coração. Eu ganho presentes que eu nunca ousei nem orar, eu não compraria. E de repente Deus olha e fala assim: olha, minha filha, estou agradando você. Vou levantar uma querida que você tem cuidado para te dar uma coisinha básica. E olha que eu estou falando de luxo aqui, é o luxo, é o mimo. Eu ganhei uma bolsa da Louis Vuitton de quase $3.000. A moça entrou comigo, comprou, me fez escolher o que eu gostava. Era dela, uma menina que eu amo de paixão. E ela, quando chegou no restaurante, falou: é sua. Eu não te dei lá dentro porque eu sei que você não receberia. Mas o Senhor falou no meu coração: dá ela um mimo. Uou. Pastora, Entende? Então, a diferença é o quê? Prioridade, suor do teu rosto. Necessidade, Deus proverá. Mimo, agrada-te no Senhor. vou já se completar, mas é só um adendo. O mundo diz, né? Mimimei, mimimei. Nós cristãos dizemos, Deus me mimou. É Deus me mimou. Isso. Eu não me mimo,
não. Então, o que que acontece? O que que tira a pessoa hoje, está levando nós a um lugar de pobreza, um lugar de dívidas? É que se você precisa, na sua necessidade, você precisa de um telefone para trabalhar, você sai da necessidade, vai para o mimimi, muito boa a sua colocação, e vai para o mimimi, quando eu tenho que eu não tenho dinheiro para pagar meu aluguel, a minha família está passando necessidade, eu não tenho tempo para passar com meus filhos, eu não tenho tempo para poder tirar um tempo de férias com a minha esposa, com meus filhos, porque eu me mimei com um celular que custa 12 mil reais e eu vou passar 2 anos pagando algo que, na realidade, no ano que vem já está desatualizado. Nós precisamos mudar nosso Mentalidade. entendimento. Para quê? É isso. Se eu preciso de um carrinho Kia, um carrinho simples, é o que você pode agora, te leva para onde você precisa ir, compra aquele carro. Por que você tem que comprar um carro importado que você vai passar a vida toda pagando e a sua família vai estar sacrificando, o seu nome corre risco de ir para o Serasa, ou aqui não sei como que chama, É isso e mesmo. você vai correr esse risco de viver ansioso, por quê? Porque você está endividado, porque você quer ter algo que você não pode ter. Então, seja contente com aquilo que você tem. Mas você acredita que toda essa vontade de ter essas coisas não é uma opressão da sociedade, uma pressão, né, da sociedade para ter um status ou ter estar bem recebido no lugar? Eu acho que tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com, por isso que eu te falei, tem tudo a ver com a comparação. É isso. E com esse mundo globalizado, você fica vendo o estilo de vida das pessoas lá na Europa, nos Estados Unidos, quando a condição de vida é melhor. Mas, na realidade, é essa necessidade do pertencimento, né? É isso. Se aceita. E tem um triângulo, eu estou preparando uma mentoria, já escrevi o meu e-book, vou transformá-lo no livro, da próxima vez eu trago, tá? Para você. É aquela coisa assim, esse triângulo humano. Eu primeiro preciso ser, para depois fazer, para depois eu ter. Forte. Mas hoje em dia, eu preciso ter, eu preciso fazer para ter, para ser. Porque hoje você é muito, vou falar de novo que corri, né? Uhum. Eu preciso fazer para ter, para eu ser. Então, para eu ser amado, para eu me postar como uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa de sucesso, uma pessoa de status, uma pessoa atualizada, eu corto o ser para eu fazer, para eu ter um carro bom, para ter um telefone bom, usar roupas de marca. Gente, isso aqui, ó, essas roupinhas assim, eu sei que lá é mais fácil para ter, mas é roupinha de loja bagatela. Meu Deus. Entende? Porque antes de eu fazer ou ter, eu preciso ser. Só que hoje você é muito definido pelo que você faz ou pelo que você tem, mas não é definido por quem você é. E tudo isso entra também na disciplina, né, pastora? Porque você vê que a mentalidade de uma pessoa que tem um domínio próprio, que tem um controle, ela precisa de comprar algo, ela junta o dinheiro e depois compra. Uhum, Só que a mentalidade de quem quer ser antes de poder ser, uhum. ela quer comprar e pagar depois. Pagar É o depois. que atola toda a dívida e depois isso sobe para a mentalidade e acaba conturbando toda a vida. Na realidade, isso é a mentalidade da cultura, né? Essa cultura, ela está nos comendo de dentro para fora. Essa é a mentalidade da cultura. Onde um bom cidadão tem menos valor do que o cara que é esperto. Então, nós ainda estamos vivendo um tempo muito triste, que é a lei de Gerson. A lei do levar vantagem. Lei de quê? A lei do Gerson, né? Você queria que meu pai chama Gerson? Pois é. Mas não é dele, lembra do cara do cigarro? É a lei. Então, hoje, a pessoa decente é a pessoa tola, é o bobão. Você vai olhar você vai dirigir aqui, eu não dirijo, meu esposo dirige. Se você dá a oportunidade para entra 2, 3 na sua frente. Então, eu moro numa nação que tem 4 sinais. Um passa, o outro que chegou passa, o outro que chegou passa, o outro que chegou passa. Entende? Porque essa é uma cultura onde eu dou valor ao seu direito. Mas aqui, se você for tentar ser uma pessoa honesta, você é tolo, você é bobo. Agora, o esperto, o que leva vantagem. Então, isso é uma coisa muito cultural. E como é cultural, você precisa ser você. Você precisa ter a sua identidade. Primeiro, você precisa ser. Depois que você é, você faz.
depois que você faz, você possui. Mas o nosso valor intrínseco não está no que temos e não está no que fazemos, está em quem somos. Porque Deus, quando te chamar, Ele não te chama para levar o que tem, nem que você. Ele te chama pelo que você é. Uou. Não é pelo que você faz, e não é pelo que você possui. Forte. E isso é forte. E você falando sobre isso, sobre às vezes o absurdo se tornar normal e o normal se tornar absurdo. Esses dias aconteceu um fato, né? Hoje, que tá bem falado aqui no Brasil, né? Sobre aquele humorista que foi preso, né? Por contar uma piada, né? E foi condenado a 8 anos. E aí, né? Eu vi uma comparação até do pessoal da direita, eles falando que a pessoa matar, ela fica menos tempo do que alguém que contou uma piada e foi condenado a 8 anos. Então aí você traz aí algo assim, você fala assim, meu Deus, cara, qual que é pior? Você contou uma piada ou você... Então, tipo assim, É discrepante. a cultura hoje, né, o ativismo hoje, ele tá tão forte que você vê uma sociedade que tem nas universidades, né, que defende, né, ali a liberdade de expressão, Desde que a liberdade teoricamente, não né, atinja eles, né? teoricamente de que, não, né, você precisa, só que aí você vê nas universidades, esse povo apoiando o quê? Hamas, o Irã. Aí eu te pergunto, vai um homossexual lá pro Irã, o que eles vão fazer lá? Vai pro Hamas, para eles vão aceitar. Então você vê ali que não tem nada a ver. Eles falam uma coisa, mas na verdade são outra, né? Então, tipo assim, eles querem uma liberdade de expressão, mas vai para países que são ditaduras. Mas aí entra, eu vou falar aqui e vou sugerir você, telespectador, que também tem essa indignação, porque o que nós estamos tendo hoje é uma indignação sobre o que está acontecendo. Vai no YouTube e ouça um documentário de Dietrich Bonhoeffer. Esse moço era eu esqueci a denominação que ele era agora, tá? Mas quando vocês forem lá, vocês veem. Ele fala da teoria da estupidez. Eita. Então, o que é a teoria da estupidez? A teoria da estupidez, ela é tão possante e ela lava tanto, ela te faz uma lavagem cerebral tão violenta que você concorda com as outras pessoas que estão fazendo erro só para ter uma causa. É Eita. só para ter um pertencimento. A necessidade do pertencimento humano, ele é tão violento que para eu sentir pertencente, amada, querida por um grupo, eu não paro para pensar naquilo que o grupo está pensando, e aí é onde a gente usa aqui muito o efeito, que eles chamam de efeito manada. Entendeu? Você não tem pensamento próprio. O que vai acontecer? O que os outros falam, você o quê? Acredita. Entende? Porque pensar dá trabalho. Pensar incomoda. Pensar dói. Mas é extremamente necessário. Um dia desse eu estava vendo um menininho americano, adolescente, que está lá que os Estados Unidos também entrou nessa onda, né? E o novo presidente agora está fazendo tudo para tirar e todo mundo odeia ele de coração. Tudo bem. E ele estava falando assim, eu não gosto, não vou falar o nome dele, que eu não falo o nome do meu presidente, que nós estamos numa nação que é muito anti-americana, né? Então ele falou assim, olha, eu não gosto do presidente. Eu falei, por que você não gosta, jornalista? Eu não gosto porque ninguém gosta. Meu Deus. Não Aí tem ele uma falou, causa. sim, mas assim, o que ele fez que você não gosta? Todo mundo está falando que não gosta, então também não gosto, porque ninguém gosta, por que eu vou gostar? Aí a moça olhou assim, só regalou os olhos, a jornalista falou, falar o quê? Essa é uma mentalidade estúpida. Deixa eu explicar para vocês, para não soar mal, que nós temos uma ideia muito diferente do que é estupidez. Estupidez não é uma pessoa ignorante, não é uma pessoa analfabeta, não é uma pessoa. A palavra estupidez, a raiz dela vem de atordoamento. Eita. Entende? Então, o atordoamento não te leva a pensar. Aí você tem uma mentalidade atordoada. Uma pessoa fala uma coisa, você não verifica, e você vai o quê? Acreditar. E quando você acredita, você começa a ter uma mentalidade em massa. Você está fazendo, você não sabe porque você está fazendo, mas eu me sinto solitária, por isso que eu estou te falando, esse esfriamento. Não é o que Jesus falava? E por falta do amor, né, as pessoas, o quê? Atmosfera. O amor e quê? Esfriaria.
Então, hoje, o amor está esfriando, porque o amor está esfriando e o ser humano tem muita necessidade de pertencimento, ele agrega causas que ele não tem ideia do que ele está agregando. E você falou sobre a questão de não só ir com a manada, né, mas consultar. O próprio Jesus, ele faz um adendo importante sobre isso. Ele elogia, né, o comportamento dos berianos, que são aqueles que, ao ouvir a palavra, eles consultam. Conferem. Eles conferem e consultam. Então, eu acredito que todos nós, né, estamos aqui em um propósito, em uma direção, mas nós temos que ouvir, mas também conferir. Conferir. E a palavra Mas está aí é para muito isso. fácil não conferir. É muito fácil você falar, ó, fulano fez isso, tá bom? E você já passa igual um papagaio ficar espalhando aquilo, quando na realidade pode não ser verdade. Quantas fake news? Por que a fake news existe? E ela está tão em voga, ela está tão Explorada, né? explorada, né? Uhum. Ou por quê? Porque as pessoas acreditam nela. Então, é muito fácil você acreditar no que o tolo fala, onde de que o pessoal que fazem a narrativa, né? Porque tem um grupo por trás disso. Sim, Com sim. certeza. Tá São bom? marionetes. Eles falam, eles jogam, e as pessoas absorvem, não checam se é verdade, e nós vamos ficando cada vez mais com a nossa consciência cauterizada. A nossa consciência está ficando cauterizada. Nós estamos, inclusive dentro da igreja, nós estamos mais discernindo o certo e o errado. E isso é assustador, né? É assustador. Está Isso é acontecendo dentro esse sistema. Aquilo que eu te falei, ele é uma metástase, ele é um câncer, ele está entrando em metástase. Todas as colunas de vida da sociedade, do ser humano, está sendo contaminada por esse sistema. De forma sutil. E é uma guerra Muito invisível, sutil. né? É uma guerra invisível, É. mas que traz um dano. Terrível. É terrível. porque a erosão. Eu comparo muito, no meu livro eu falo sobre o princípio da erosão. Por exemplo, nós vimos foi em Friburgo, onde que teve o sliding, como é que chama isso em português? Gente, me perdoa, porque eu não aprendo inglês, esqueço português. Quando a barranceira desce. Deslizamento. Deslizamento de terra. Mas aquele deslizamento de terra aconteceu naquela hora? Não. Ali deve ter anos que aquela terra. Eu nasci em roça. Você, no seu tempo, agora no seu tempo, você morava em comunidade, né, amor? No meu tempo, eu morava em favela mesmo. Mudaram o nome, agora tá mais bonitinho, mas eu fui favelada, tá? Então, o que acontece? O deslizamento aconteceu porque estava tendo uma erosão lá dentro. Algo de dentro. É algo de dentro. Então, quando o deslizamento acontece, é porque dentro ela já sucumbiu. Então, hoje, quando nós abrimos os nossos olhos, tem áreas que pode ser tarde demais. Entende? Porque nós não estamos. Eu não vou dizer os inteligentes, os que estão menos atordoados, o que ousa pensar, ele vai checar. Isso aqui está errado. Então, qual que é o que nós podemos oferir? Qual que é a nossa linha métrica? É a palavra de Deus. Exatamente. É a luz, né? É a palavra de Deus. Não existe nada como a palavra de Deus. Se você lê Provérbios é a sabedoria para viver aqui, ó. Salmos é Davi conectando com Deus. Salomão conectando com a terra, a sabedoria da terra. E mesmo Salomão tendo toda a sabedoria da terra, o que aconteceu? Ele foi sucumbido pelo sistema. Que é corrosivo, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, ó. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Com certeza. Com certeza. Ela está muito à frente do seu tempo. E com quando certeza. ela é o nosso manual de prática e fé, né? E a gente adota isso dentro do nosso ser, do nosso coração, do nosso espírito, automaticamente a gente começa a viver à frente daquilo que a sociedade quer impor. E, pastor, eu quero te fazer uma pergunta que talvez o público está doido para te conhecer melhor. Como foi sua jornada no início? Como foi até chegar o pastoreio, a terapia? E como foi tudo isso na sua vida no início? Eu sou a pessoa mais improvável que você pode imaginar. Eu nasci fora de uma aliança de casamento, tá bom? Não fui uma criança amada ou bem-vinda, tá?
é muito forte que eu vou falar. Eu já ouvi dizer que a minha mãe não me queria, Uau. que ela fez outras tentativas, mas eu entendo, não é que a minha mãe não queria, ela não queria a ideia de ter um filho solteira há 65 anos atrás, onde você seria moída pelo preconceito da época. É. Tá? Então, meu pai era uma pessoa que tinha moléstia de Hansen, que era lepra. Nós Eita. morávamos, assim, o meu testemunho pessoal, eu ainda vou dar, porque o meu testemunho pessoal fala para você, se eu venci, não tem como você não vencer, Glória a tá? Deus. Então, eu fui abusada em todos os sentidos que você pode imaginar, abusada emocionalmente, psicologicamente, sexualmente, eu sofri todos os abusos, tá? Eu morava numa favela aqui mesmo em Santa Rita, antigamente chamava favela Santa Rita, era bem aqui no bairro industrial, não sei. Bairro das Hoje não, Indústrias. bairro das Indústrias. Não é não. É próximo ali. Eu sei que é um bairro por aqui, gente. E eu passei um bom tempo na minha vida sendo bully, mas muito bully. Porque eu era o quê? A favelada. Entende? Os meus avós fazendeiros, muito gente de posse, mas quando o meu pai veio fazer um tratamento de lepra aqui, tá? A minha mãe, muito esforçada, muito trabalhadora, mas ninguém me queria, na realidade, ninguém me queria. Então, eu viria aquele estorvo, sabe? Fardo. É um fardo. Eu não brincava com as famílias, porque eles não tinham contato, então eu criei uma criança sozinha, eu desenvolvi uma carência afetiva, uma dependência emocional terrível, tá? Então, entre os abusos, eu chorava, com 13 anos, eu falava que eu não ia viver. Primeiro, eu achava uma fuga, eu queria ser uma madre, uma de caridade. Depois, eu falei, não, desisti. Mas eu, com 13 anos, eu pensava assim, não é que eu queria morrer. Hoje eu entendo que muitas pessoas, às vezes você está me ouvindo, passa o pensamento de morte. Você não quer morrer, você quer ficar livre do problema. E Jesus é a solução do seu problema. Forte. Entende? Então, eu não queria viver e fui passando. Aí eu fui estudar. O que que acontece? Eu quis estudar. E eu vou falar algo muito forte, o pessoal às vezes me pergunta, eu falo, é porque eu determinei que eu seria a resposta para pessoas, é a resposta que eu não tive para as pessoas. Então, o que que acontece? Eu decidi que eu ia ser a resposta que eu não tive nas minhas crises. Então, tive uma vida perversa, tive uma vida extremamente perversa, mundana. Entende? Tive uma vida imoral. Mas é interessante que quando eu morava na comunidade, ou para mim era favela, eu lembro que a minha mãe ela colocava sapatinho em mim e a favela era céu aberto. Então, se alguém ia no banheiro, desce uma escada, estava comendo ali, era céu aberto, esgoto a céu aberto. Porque hoje as favelas são bairros, Córrego, né? né? Entende? Então, passava ali, tinha aquele corguinho. Eu lembro que eu pulava, eu brincava e falava, nasci aqui, mas não morro aqui. Nasci aqui, mas não morro aqui. Você não tem que morrer onde você nasceu. Forte. Se você um dia tomar posição Uou. e querer mudança. E eu andava, eu falava, nasci aqui. Então, eu comecei a trabalhar. Eu sempre notava que tinha uma coisa diferente com a minha cabeça. A minha cabeça sempre foi diferente. Eu tenho um pensamento diferente a respeito das coisas. As pessoas estão indo para um lado e minha cabeça está indo para outro. Entende? Pensamento do reino, né? Eu me converti com 37 anos. Uou. Fui chamada aos 17. Não esqueça a palavra que o pastor pregou, mas tinha algo diferente com a minha cabeça. Fui tentada em todas as horas. Nós tínhamos uma menina que, inclusive, faleceu. Naquele tempo, aquela menina ficava tentando me agarrar para me beijar na boca. Eu falava, eu não tinha entendimento do que é, mas eu não aceitava. Eu falava, isso não existe, não. Como é que isso não existe? Entende? Então, hoje eu sei que eu fui tentada em muitas das áreas. Então, correndo aqui, né, para não ficar um testemunho. Então, hoje eu entendo que eu nasci para tirar a pessoa de onde eu estive. Uou.
Entendeu? Esse é o propósito que Deus colocou na minha vida. Fui estudar, estudei, fazia análise transacional, fui estudar. Não era estudar para ajudar pessoas, não, viu, gente? Eu não gostava de gente, não. Não gostava de gente, tá? Não gostava, porque no meu entendimento vitimista eram só as pessoas que tinham me maltratado. É um fato? É. Mas mesmo sendo um fato, e mesmo você estando certa, ceda o teu direito para Deus. Porque se eu advogar na minha causa própria, eu perco a graça de Deus em advogar por mim. Entende? Então, foi assim que começou. Fui para os Estados Unidos, eu tinha 27 anos, já estava bem situada aqui, já era secretária executiva de uma grande empresa, trabalhei no Fórum, na Quarta Vara de Família. Eu era muito fiel à minha religião na época, mas dentro de mim, eu gostava de ler Pablo Neruda. Eu lembro, assim, a fé explicada. Dentro de mim tinha algo. Eu pensava, tem algo mais, tem mais. Não é só esse entendimento, não é só conhecimento. Fazendo faculdade, lendo livros, de filosofia, de tudo. Eu lia tudo. Eu queria encontrar uma resposta que eu só encontrei quando eu recebi Jesus no meu coração. Entende? Forte. Então, eu fui para os Estados Unidos com 27 anos. Fui ordenado ao pastoreio em 2005. Lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos, fui ordenado ao pastoreio. 20 anos, né, pastor? 20 anos. Fui ordenado ao pastoreio. Fui estudar numa universidade. Eu tinha um entendimento de dar a minha filha aqui, eu vou dar uma chave para a paz. A minha filha nasceu, eu estava lá. A minha filha nasceu, eu tinha 34 anos. Como eu fui muito abandonada por pai, por mãe. Veja bem, eu não estou criticando meus pais. Meus pais me deram o que eles tinham. Eu sou vítima de vítimas. Então, não tem desse negócio de ficar culpando pai, culpando mãe, não. Entendeu? Eu gosto até de um filósofo que fala assim, não é o que te acontece, é o que você faz com aquilo que te acontece. Forte. Vamos parar com esse vitimismo. Nossos pais foram vítimas também. Vamos perdoá-los. Hoje eu estou aqui, minha mãe está institucionalizada. Eu vou, cuido, venho de 6 em 6 meses. Eu venho, cuido dela, entendeu? Com todo o amor do mundo. Meu pai, eles separaram. Meu pai foi para o interior. Comprei casa, cuidei do meu pai. Entende? Entende esse negócio de vamos desabafar a nossa mente. Entendeu? Vamos ser livres. Porque faça da sua dor um motivo de propósito e adoração. Eita, forte isso. Muito. Entendeu? Então, sim, eles me deram o que eles tinham entendimento na época de ser o certo, entendeu? É o que eles me deram. Eles não rejeitaram a Cida, a pastora Cida, que eles nem me conheciam. Eles rejeitaram a ideia de ter uma pessoa que eles não dariam conta de tomar conta. Mas aí eu entendo. Não foram eles. Gente, essa é uma frase, inclusive, de uma pastora que eu sigo, não vou falar o nome, porque ela fala uma frase muito linda. Ser humano faz sexo, quem faz filho é Deus. Eita. Meu Deus. Entende? Então, não estou aqui. Meus pais fizeram o que eles fizeram, não eram casados, estavam lá pupricando, namorando lá no meio do mato, aquela coisa. Eu vi. Mas quando eu nasci no Salmo 130, eu falo que eu já tenho um livro. Eu já tenho um livro, já nasci com um livro escrito nas minhas obras. Eita glória. E o que eu peço para Deus, fala, me mostre esse livro, porque eu quero andar direitinho, na reta, porque quando eu chegar lá no céu, eu vou falar, ai, combati o bom combate. O que mais? Cerrei a carreira. Cerrei a carreira e guardei a fé. e guardei a minha fé. Eu quero chegar e falar a palavra de Paulo. Jesus falou, olha, tudo que o Senhor me pediu para fazer, eu fiz. Entendeu? E Deus fez o quê? O recebeu. Então, hoje, sem mágoa, sem tranqueira, sem ressentimento. Eu não consigo perdoar. Gente, um dia nós vamos fazer um podcast sobre o que não é perdão, o que é perdão. Eita glória. Eu não consigo perdoar. Você não consegue porque você não entendeu o tanto que você foi perdoado. Porque quem não recebe o perdão de Deus não tem graça para perdoar o outro. Porque perdão é algo que você recebe de Deus, aplica para a tua vida e perdoa o outro. Transcende você. Entende? Outra coisa, você precisa aprender a perdoar você mesmo. Entende? Então, o problema quando eu estou na terapia, a questão aqui não é você perdoar o outro, é perdoar você mesmo. Porque tem gente que é tão perfeccionista e a graça dele é tão superior à graça de Deus que Deus perdoa, mas ele não. Meu Deus. É verdade. Entende? Então, assim foi. Eu fui para lá, comecei
Eu voltei para cá, nós ficamos um tempo lá, voltamos. Aqui eu aceitei a Jesus, entendeu? Aceitei a Jesus em outubro, em agosto, novembro, estava nos Estados Unidos. Aí, sim. Aí, como eu senti paz, falei, é esse caminho. Eu tinha 5 anos de crente, eu já estava fazendo um mestrado em teologia. Eita. Eu entrei na classe de novos convertidos. 6 meses depois, o pastor, que era líder da escola dominical, que chamava na época, ele me deu uma classe para eu dar aula. Oh. Entende? Então, é você priorizar. E, graças a Deus, a minha área não é púlpito de pregar, embora eu acho que cada um, a gente tem os pentecostais, maravilhoso, mas a minha área é sentar, é one-on-one, é palestrar, é olhar nos teus olhos e falar, o que eu posso fazer por você? Porque o deserto que você passa, que a maioria passa, eu já passei. Um dia desse eu estava fazendo um podcast com o meu pastor e eu falei para ele a história de Moisés, né? Moisés ficou 40 anos aprendendo a ter alma livre. Alma livre, porque escravo não liberta ninguém. Oh. Chave, anota. Escravo não liberta ninguém. Não entra para cuidar de cura interior dos outros se você está cheio de guerrela, cheio de merreca aí dentro. Cura você. Então, veja bem, Moisés, 40 anos aprendendo a ser livre. Porque Deus, para libertar escravo, criou um príncipe dentro. Olha Deus, gente. Deus é um trem espetacular. Fantástico. Satanás, que criou um príncipe, um homem de Deus, para poder esse homem de Deus depois tirar o povo dele de dentro do império. Você entende o que é Deus criar um homem para depois usar esse homem para libertar o povo que criou ele? Meu Deus. Entende? Então ele foi embora. Ele foi embora o quê? Aprendeu, era príncipe. Nasceu com alma livre, não tinha alma de escravo. Foi para o deserto, ficou lá mais 40 anos, possivelmente. Jetro, que é da ascendência de Abraão, né? Então, é possível que ele tenha aprendido ainda mais sobre isso. Por quê? Porque uma coisa, como terapeuta, como pastora, é uma coisa eu falar para você assim, passa esse caminho aqui, mas passou 40 anos conhecendo o deserto, que você só lidera a pessoa por um caminho que você conhece. Meu Deus. Entende? Então, ali no deserto, quando ele foi libertar o povo, quando ele foi levar, ele conhecia cada espaço do deserto. Porque uma coisa, eu falar para você, vai. A outra coisa, eu falar, vai comigo, porque eu já passei assim onde você está te levando. Entende? Então, hoje, tudo que eu passo, eu tenho uma filha, eu tenho 5 filhos no céu e na terra. Entende? Perde o menino, vem de ascendência que perde o menino, faz aborto, que tem aborto, aquela confusão. Entende? Então, estou amargurada? Não. Sou uma mulher amargurada. Entende? E tudo que... e hoje, abusos, pedofilias, fui vítima desse trem tudo, gente. E hoje eu fico olhando assim. Hoje eu tenho as técnicas, Deus me dá umas técnicas que eu escrevo a minha metodologia, que Deus dá para mim a metodologia. Sim. Tá? Hoje eu fico pensando, uma coisa é eu te ensinar a teoria, a outra coisa é eu poder falar para você, é esse o caminho. Às vezes eu estou atendendo pessoas, falam assim, mas a senhora entra dentro do meu pensamento. É pregar onde foi pregado, né? Aí a pessoa fala assim, eu sei, eu já pensei assim, eu já estive nesse lugar, eu sei onde é esse lugar. E eu sei também como te ajudar a sair de lá. Se você aguentar o processo, né? Tem gente que não quer processo, tem gente que quer rápido, né? Quer milagre. E aí Deus quer fazer processo. E a minha esposa fala muito isso, né? Só conta milagre quem passou pelo processo. Quem suporta o processo. E você só luta por uma causa quando você conhece a causa que você está lutando por ela. Isso é muito forte. Senão você vai desistir. E, pastor, porque não é fácil. Você disse algo muito, muito importante que eu quero... Deixa eu só concluir, Pode? que eu não concluí a resposta. Então, rapidinho, aí eu fui para a faculdade aqui, uma universidade na Flórida. Primeira vez que eu sentei e a moça deu aula, eu olhei para mim, olhei para ela dando aula, falei, vou dar aula aqui. Já profetizou. E realmente, já tenho 10 anos que eu não dou mais aula, porque eu não tenho tempo para currículo. Mas a faculdade que eu estudei é a faculdade que depois eu fui dar aula.
E se eu voltar um dia para morar em Orlando, possivelmente eu vou estar ainda. Eu ainda recebo no quadro, porque lá não é professors, né? Não é um professor, são os professores de faculdade. E para a glória de Deus. Entendeu? Então, uma fala que eu tenho para você. Tenha esperança. Existe solução para tudo. Nada está acabado, a não ser que você decida acabar ou desistir. E uma frase que a gente tem, né? Desistente não vence. Vencedores não desistem. Então, persevere, permaneça. E importante que eu ia falar era que você falou algo muito importante. Você disse assim que tudo que você sofreu, Uhum, né? Você decidiu que morresse em você, uhum. né? Não passasse para a próxima geração. E às vezes o que a gente precisa é trazer esse ensinamento que é de Cristo, né? Às vezes as pessoas pegam aquele versículo de que Cristo fala assim: se alguém, né, te deu um tapa, vire a outra face. E aí, a outra face, talvez, que Cristo está dizendo é o quê? Acabe em você. Se alguém te deu, se alguém te abusou, se alguém te fez isso, se alguém te feriu, não fere seu filho. Não passa isso pro seu filho. Não. Sabe uma coisa linda também, perdão te interromper? É mais ou menos assim, aquilo que fizeram comigo, é claro, eu não vou passar, porque na nossa vida a gente repete ou repele. É. Ou você vai repetir a história, ou você vai repelir a história. E É a Gabriela, né? Nasci eu assim, nasci cresci assim, assim cresci e vou assim, morrer assim. entendeu? Eu Misericórdia. acredito até em 1 Pedro 1,18, é muito interessante 1 Pedro 1,18, que ele fala, não foi com ouro nem prata que você foi resgatado Uou, eita. das vãs, fúteis heranças que você aprendeu com teus pais. Isso é Bíblia, gente. Entende? Você já foi resgatado. Larga a herança fútil. Larga os maus comportamentos. Para de fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Isso é a teoria de Einstein. Muda. Faz diferente. Se você não muda, nada muda. E outra coisa. Sabe algo que eu acredito muito? É mais ou menos assim. A ferramenta que o diabo usou contra mim hoje é instrumento de Deus nas minhas mãos para ajudar outras pessoas. Então, na realidade, se parar para pensar bem, ele me equipou. Ele só não sabe. Eita. Ele me deixou a pessoa muito mais equipada. Entendeu? Do que uma pessoa. Eu tive no encontro de nosso retiro esse ano. E Deus falou comigo, usou muito uma pastora que eu amo, que pregou no nosso encontro, e ela falou para mim, olha, tu és uma matriarca. Decida ser uma matriarca. Aí eu fui entender o que é matriarcado. E vou falar deixar uma palavra aqui para você que está acima dos 50, acima dos 40, que já está casada, que já tem neto. Hoje em dia, as jovens não estão podendo contar com as mulheres mais velhas, porque elas não amadurecem. Eita. Elas não amadurecem como mulheres amargas, que o casamento não deu certo, que não tem bons conselhos, que não tem uma boa fala, que não sabe atender uma jovem, que não sabe acolher, não sabe entender aonde o jovem está vivendo hoje. Entende? Você precisa entender onde o jovem está vivendo hoje. Entende? É aquela coisa, porque no teu tempo não funcionou e não vai funcionar agora. Entende? Então, eu quero ser aquela mulher onde uma jovem chega para mim, eu tenho ela palavra de esperança, palavra de fé, palavra de exortação, palavra de posicionamento. Mas uma mulher sem amargura, porque a amargura, a raiz da amargura, ela derrama sobre os outros, não é? Que fala lá em Hebreus. Não seja, ela contamina a mulher. Então, eu fico vendo, eu falo, gente, eu gosto de uma mulher que eu amo muito Débora, que era uma mulher que sabia quem era, e eu amo muito Dorcas. Dorcas viveu no tempo e que era viúva. Ela costurava vestido para as mulheres, mas eu tenho certeza, gente, que ela costurava evangelizando as meninas. Falando do amor de Deus, que quando Dorcas morreu, o povo pediu para ela ressuscitar. Falei, eu quero ser essa mulher. O dia que eu morrer, eu quero que alguém ore para ressuscitar. De tão importante que eu vou ser para essa geração. Eita. Entende? Malaquias, né? Malaquias 4:6, se não me engano. Fala que eu vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais,
para que a terra não seja ferida com maldição. O que que acontece hoje? Já entrando aqui, já pegando outros ganchos, né? O que que acontece hoje? Nós velhos, ao invés da gente converter o nosso coração e entender onde vocês jovens estão vivendo e acolher, não, a gente quer criticar essa geração Nutella. Ai, porque a geração Nutella, gente, quem criou a geração Nutella foi a geração raiz. Fomos nós que fizemos a geração estar como ela está. Vamos parar com essa bobagem. Entende? Então, o que que acontece? Eu falo para Deus. Eu estou me tornando essa matriarca. Eu quero chegar num lugar onde as pessoas, sejam jovens, chegam para mim e eles sabem que eu vou entender o que você está passando. Porque vocês estão vivendo uma das piores épocas e vai só piorar. A tendência é essa. Entendeu? E nós, as mulheres mais maduras, não tem palavra de conselho, de amor. Se o casamento é ruim, não casa, não. Ah, mas menina é assim mesmo. Ah, mas o homem é difícil, mas o homem é ruim, gente. Entende? Eu quero ser essa mulher que onde eu abrir a boca, entendeu? Que eu produza, que eu traga vida, não morte. É o que Paulo escreve para Tito, né? Dizendo que Paulo sabia que Tito era um jovem. E aí ele fala das mulheres mais velhas, sejam parâmetros. Aconselho as mulheres Se- mais jovens. Seja alguém que as mais novas vão olhar e vão... Referenciar. Tito 2:3, né? Ele traz essa esse mensagem. referencial, eu quero muito ser esse referencial. Tudo que eu passei me deu um currículo dessa grossura, assim. Entendeu? Mas não foi um currículo baseado na teoria. Eu não sentei num banco de faculdade anos e anos e anos. Entende? Empírita, né? Vivida. Vivida. E se você souber levar, você não tem ideia de como isso ajuda pessoas. Ajudou a mim, primeiro, que primeiro a gente olha da gente, tem que cuidar da gente, para depois você poder ajudar o outro. E você acha que a cultura de você ter ido para os Estados Unidos trouxe essa aceleração na maturidade? Com certeza. Com certeza. Estados Unidos, o pessoal pode criticar muito, né? Eu respeito a opinião de cada um tem o seu. Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, há quase 40 anos atrás, ela não é a nação que ela é hoje. Estados Unidos, ela é embasada, né? Inclusive, a Constituição americana está dentro dos padrões das leis mosaicas. Tanto é, por que não tem? Não ultrapasse o quintal do seu... Minha casa não tem quintal, não tem cerca, aliás. Tem muros, né? Não tem muro. Entende? Então, ela acelerou muito. Eu acredito que com certeza foi Deus que me levou para eu ter essa aceleração, porque eu demorei muito a aceitar, né? Eu falo para Deus, olha, eu não tenho com Deus dívida. Jesus já pagou todas as minhas dívidas. Tem que pagar o preço. Não, Jesus já pagou o preço. Eu não acredito nesse trem. Tá? Desculpa, não acredito. Não, Jesus já pagou todos os preços. Tá? Porque Jesus não tem o que você quer. Sabia que Jesus não tem o que você precisa? Jesus não tem o que você precisa. Jesus é o que você precisa. Jesus não tem, Jesus é. Tudo que você precisa. Todo espaço, porque nós somos um povo fragmentado, né? Você acha que você é um homem inteiro? Claro que não. Você é íntegro. Você é íntegro, você é íntegro. Eu busco ser. No nível de Cristo, jamais. Porque o que acontece? Quando a gente fala de integridade, inclusive essa foi uma terapia que eu fiz, a terapeuta. Quando se fala de integridade significa ser inteiro. Quando que nós começamos a perder os nossos pedaços? Lá no Éden. E aí você chega aqui, você começa a ser fragmentado, você começa a ser traumatizado, começa a tirar de você a sua inteireza. Você perde pai, você perde mãe, você perde um amigo, você perde aqui, você vai perdendo, você vai perdendo. É um kibbuth, você vai perdendo identidade, vai perdendo autoestima, vai perdendo senso de amor, você vai perdendo. Então, nós somos seres bem cheios de buraquinho. É por isso que Salmo 23, Jesus fala, né? Como é que a gente lê o Salmo 23? O Senhor é meu pastor? E nada me falta. E ele não me falta. De nada terei falta. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, porque tudo que me falta, Ele é. Entende? Então, você tem um trauma de pai, Ele é pai. Você tem um trauma de amigo, Ele é amigo. Você entende? Todos os nossos traumas são cobertos. Esse é um processo? Sim, é um processo. Mas é viável? É possível? Sim. É só começar aos poucos. Não precisa achar que você vai conseguir isso, né, da noite para o dia. Isso é o quê? É um processo de conhecer, como que fala? Como que o profeta fala? Conheceis e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6:3.
E você falando aí sobre fragmento, a gente entende porque quando Jesus, né, ele encontra Pedro e muda o nome de Pedro, ele fala, não chamará mais Simão, Uhum. mas Cefas, que é Pedro, que é um fragmento de Pedro de uma pedra, pedra. que é o próprio Jesus completando esse fragmento. Fragmento. Então, Jesus é tudo que te falta. Você não tem marido? Jesus é. Não é? A Bíblia não fala. Seria o teu marido. Então, você não precisa ficar correndo, desesperado, andando atrás de ninguém. Entende? Tudo que você precisa, Deus é. É o Shalom, né? Nada quebrado, nada Isso, faltando, é nada ele, fora do lugar. ele é a plenitude Yeah, de todas as coisas. Ele yeah. completa tudo que, né, talvez não é o que você quer, mas o que você precisa. Você precisa. Ele é. E se, Entendeu? Só que essa sociedade, ela te impõe naquilo que você está falando. Ela vai te impor que para você ser, você tem que fazer e ter. Nós precisamos voltar a ser. Porque se você voltar a ser, você vai saber até que fazer. E tem coisa que você tem, que você quer ter hoje, que amanhã você nem quer mais. É cultura da É cultura aceitação, da né? aceitação, do pertencimento. É isso aí. Entende? Então, essa tem sido a minha vida. Então, hoje eu sou a resposta de Deus para muita gente. Não sou perfeita, estou longe desse lugar, mas quase todos os dias eu tenho alguém que indica. É interessante, posso contar um pequeno testemunho para vocês? Por favor. Quando eu me converti, e eu morava aqui, eu tenho uma prima muito querida, que é pastora também, e nós fomos para o monte orar. Quando eu cheguei no monte, ela olhou para mim. Gente, Brasil não tem águia, né? Essa foi uma experiência, por isso que eu acredito no sobrenatural. Nunca a ciência vai substituir Deus, porque quem criou a ciência foi Deus. Esse negócio de. Entendi? a ciência só evidencia Deus, né? Só evidencia o poderio, a graça de Deus, a soberania dele. Eu lembro que aqui não tem águia. Eu olhei e falei, eu vou falar o nome dela, Ioma. Eu falei, Jô, aquilo ali é uma águia? Ela olhou e falou, é uma águia. Depois eu fiquei pensando, falei, não, é um gavião, Brasil, não tem águia. Aí eu olhei, era uma bald eagle, que é a águia corajosa, ela tem, a águia mais famosa, é o símbolo da águia americana. E ela voando. A gente orando no monte, 3 horas da tarde, gente, um solão, um Escaldante. calor, entendeu? E ela voando. E de repente a minha prima olhou para mim e falou assim, e deu um pulo para trás. E a gente fica tão acostumado a glorificar mais demônio que a Deus, não é? A gente não é tudo Meu demônio. Deus. Eu olhei para ela, viu o demônio. Ela falou, não, eu vi uma aliança nos teus lábios. E Deus tomou ela e falou assim, tu aconselharás os meus príncipes. Não, colocarei nos teus lábios palavras eruditas. Eita, Eu nem sabia o que a palavra erudita significava. conhecimento. Nem eu sei, fala pra nós aí. Fala assim. Não, erudito é a palavra sábia. Palavra de Porque conhecimento. você vai conhecer, é até muito mais para você vai conversar com o pastor, não é a conversa, é uma pessoa que já está instruída, que já está Uau. no caminho. É uma palavra que você tem que ter uma palavra de entendimento, sabedoria, uma palavra, entendeu? Diferente, de honra. Porque eu vou atender homens, se existe uma coisa que os homens não têm dificuldade em sentar comigo, é porque eu nunca vou me posicionar como eu estou ensinando o homem a ser homem. Porque primeiro Deus criou Adão. Eu tenho uma honra, um respeito por homens, uma coisa fora do comum. E eu estou sempre falando para os homens: nós precisamos que vocês se posicionem, Uou. porque nós não seremos mulheres completas se nós não tivermos um governo sobre a nossa vida. E eu vi um dado de que quando a mulher se converte, a possibilidade da família se converter são 15%, e quando o homem ele converte, a possibilidade da família toda se converter é 85%. Então, nesse dia, quando ela falou isso, gente, eu era tão nova convertida, o testemunho aqui, que eu achava que era o príncipe Charles. O príncipe de tanta noção que eu não tinha. Ele falou, não, os príncipes são os pastores. E hoje, para a glória de Deus, eu sento com pastores, eu amo pastores, eu sou materna com pastores. Entendeu? Então, Deus cumpre promessa. É só você o quê? Se posicionar. Vamos dar uma pausa para os nossos patrocinadores e a gente já volta. Quero falar sobre você da Implantar Telecom.
Ela é uma provedora de internet que veio para tirar toda essa má experiência com a internet. Então, você está assistindo esse podcast e fica travando, fica agarrando, e você não consegue concluir raciocínio e entendimento. Então, você pode ir de encontro a Implantar Telecom e ela vai te dar todas as opções que vão atender diante do seu bolso, diante da sua necessidade. E ela tem algo especial que ela não só atende a área residencial, mas ela também atende a área corporativa. Por quê, pastora? Porque quando o funcionário está ali trabalhando, chega o horário de ir embora, ele bate o cartão e vai embora. Mas os processos precisam continuar funcionando. E a Implantar Telecom, ela tem esse suporte para as empresas. Então, se você tem uma empresa, vai estar passando aqui no vídeo, Instagram, telefone, e lá tem todas as informações que você precisa. Chame eles, você vai ter muito mais informações. E o interessante também, pastor, é que ela trouxe uma revolução para a internet. Ela trouxe o Play Chip, que agora você pode implantar no seu telefone móvel. Então agora você consegue adotar toda essa boa experiência com a internet no seu telefone móvel. Ela te atende na área residencial, te atende na área corporativa e também te atende na área do telefone móvel. E ela tem um slogan muito interessante que ela diz assim, ó, liberdade é ter internet aonde quiser. Então, se você está se sentindo preso pela sua internet, não tem outra. Implantar Telecom, a internet de quem não pode parar. Eu vou falar com você, Rony. Todo mundo já passou enquanto você... Porque hoje em dia ninguém usa mais dinheiro. É muito difícil, né? Aí você tá no lugar para comprar um trem, a internet acaba. Cara, que vergonha. Aí você tem que pedir o roteador os caras da padaria. E aí a Implantar traz isso para trazer para você, né? Mudar a má experiência com a internet que a gente tem vivido aí e chega disso. E a Implantar Telecom, ela tem seus princípios e valores que sustenta tudo isso de uma forma muito leve. Então, se você precisar de internet, tem consultores 24 horas. Qualquer hora que você quiser, tiver problema, ela consegue sanar o seu problema de forma rápida e eficaz. E também ela adota toda a extensão da nossa região, Contagem, BH, Betim, mais de 100 bairros na nossa região, e ela vai te atender com a maior responsabilidade e respeito. Com a internet não se fala outra, Implantar Telecom. A internet de quem não pode parar. Muito interessante isso, gente, porque eu mantenho, eu pago lá em casa para eu ter internet aqui. Porque eu sempre tive esse sofrimento aí. Fica na rua, você não pode ligar para alguém, não tem uma emergência, o telefone não toca, o telefone não funciona, então é bom saber. Show de bola. E também nós temos como colaborador aqui deste projeto, né, a Estamparia King. O que é a Estamparia King? É onde você vai fazer as suas camisas. Para quê? Para o seu congresso, para a sua conferência. Talvez você... Tem muito isso, né, pastor? Na hora de fazer um congresso, quer fazer uma festa bonita? Quem vai fazer as camisas? Aonde você acha um preço justo e qualidade? Então acabou os seus problemas. Está aqui que você vai suprir a sua necessidade, que é a Estamparia King. Ela vem trabalhando com blusas personalizadas para o seu evento. Então vai lá no Instagram, você confere lá a qualidade, você confere também cliente satisfeito com os pedidos. Feedbacks, e tenho certeza também que você vai ficar feliz com o produto que eles vão te entregar. Então você precisou ir fazer a sua blusa para o seu congresso, precisou fazer a sua blusa para sua conferência? Não tem outra. Estamparia King, ela vem trazendo qualidade. Essas blusas que nós usamos aqui, né, são todas produzidas pela Estamparia King. Então, nós falamos aqui daquilo que nós usamos. Então, tá aqui, tá testado, é igual que cara, né? Tá testado e aprovado. Então procure lá, vamos deixar aqui o número, vamos deixar aqui também o Instagram e você também pode lá conferir. E também a Estamparia King tá com uma aliança com a loja Propósito, né? Além de você ir pro culto bonito, você vai com a camisa evangelística, pastor. E ela tem desenvolvido estampas lindas. São 2 coelhos com uma cajadada só. Olha pra você ver, você sai alinhado no você culto. Fica bonito e ainda ministra. Isso. E todas elas vêm com um versículo aqui, ó, né? Um versículo e uma estampa atrás relacionada ao versículo. E que blusa linda. São várias blusas, eu vou estar colocando aqui para vocês verem. Então, vai lá, tem um site aqui, clica lá e você pode comprar de todo o Brasil, tá lá disponível. Além de você sair alinhado, você sai com a palavra de Deus através da sua camisa. E é uma mensagem minimalista, tá? Não é aquela... Não, é minimalista aqui o versículo
e uma estampa atrás, porque geralmente as pessoas olham para onde? Para trás. Você tá no culto lá, as pessoas o quê? Você anda na rua, as pessoas olham as costas. E ali, quando elas olharem, elas vão ver, né, uma mensagem de Deus para elas. Então, pode falar. E o interessante é que na hora que eu tenho algumas camisas da loja Propósito, ela tem um versículo aqui, pastora, Mateus tal. E quando, talvez você não lembra o versículo de cabeça, porque nós não somos uma máquina, na hora que ele vira as costas, já tem um desenho que já te lembra daquele versículo. Ok, faz associação. Associação. Então é um link da palavra de Deus sendo pregado onde quer que você vá. Então, e não é uma camisa só que, tipo, só dá pra mim ir na igreja, não, você pode ir em qualquer ambiente, que ela te leva trajando de uma forma bem elegante e te faz ser um evangelista mesmo sem abrir a boca. Então é muito interessante. Eu acho muito interessante isso. Eu lembro que eu estava passando uma fase, é muito interessante esse evangelismo. Tá? Estava passando uma fase muito difícil, há uns anos atrás, e eu lembro que eu estava dirigindo atrás, tinha uma picape, uma caminhonete, né? E estava escrito dela assim, creia, Deus é fiel. Uou. Eita, é a mensagem que você precisava. Era a mensagem, ela entrou. Então, nós nem sabemos quando, onde, como o evangelho está nos alcançando. É isso. Às vezes é uma palavra, às vezes o pessoal brinca muito das chaves, mas existem as chaves do reino, né? O reino Abacuque, tá né? cheio de chaves. Escreva uma frase que até correndo a pessoa vai ler. Escreva as frases nas pedras. Entende? Então, é muito válido isso. Eu acho muito válido. E nós temos um amigo que, eu até falar o nome dele aqui, o Samuel. Ele é o maior adepto das camisas da loja Propósito. Ele deve ter umas 15 camisas e cada culto ele vai com uma camisa diferente. E ele carrega uma mensagem, é muito interessante. Um abraço para você, Samuel. E, inclusive, ele tá com uma camisa, né, que todo mundo me chamou. Todo mundo falou, cara, que camisa é essa? É da ovelhinha, pastora? Ela tá com a plaquinha, escrita assim, número 100, e em cima é encontrada. E aí, essa sou eu. Toda moída, e ela toda machucada, com o olho roxo, com mata aqui, representando que ela andou no mundo, mas ela foi encontrada por Jesus, que é, né, Lucas 3, nós é muito 15:3, que é muito, muito legal e traz uma mensagem muito boa. Tem hora que a gente volta com a perninha quebrada. E ela tá o Senhor é meu pastor, fachada, né? Tá lá com a fatia. Vou ter que, olha, eu vou ter que dar uma pancadinha aqui, botar aqui para trazer você de volta. Então, confere lá que eu tenho certeza que a loja Propósito, ela não une pessoas, ela une propósito. E o nome faz todo sentido. E agora eu quero falar com você também que chegou o momento das suas férias. Cara, é gente que trabalha em empresa, é bom trabalhar e tudo isso, mas na hora que chega as férias, é uma alegria muito grande. E muitas das vezes a gente não tem um planejamento. E eu aconselho a você fazer esse planejamento. Porque você passa 11 meses trabalhando e um mês para você desfrutar dessas férias. E nós temos parceria com uma casa de temporada lá no Rio de Janeiro, Rio das Ostras, região dos Lagos, um lugar estratégico, perto de Arraial do Cabo, Cabo Frio, Macaé, Búzios. Cara, você estando ali em Rio das Ostras, você consegue ir para qualquer lugar. E são praias lindas, que você olha e você fica surpreendido com o poderio do Senhor na natureza. Então, vai estar deixando aqui o telefone, Alberto Rage, casa de temporada. Você consegue mais informações com ele, você consegue fotos do lugar. É uma casa que acomoda você, sua família, talvez sua galera. Talvez você mora perto, você quer fazer lá uma festa, um evento. Ela consegue comportar de uma forma muito aconchegante e de uma forma realmente muito gostoso estar no ambiente lá. Então, se você quiser um local onde você vai esquecer um pouquinho da sua realidade tão intensa, este é o lugar. Alberto Rage, casa de temporada. Você não vai sair de lá insatisfeito. Procure mais informações e procure saber, porque é muito bom estar lá. Eu e o Davi já estivemos lá algumas vezes. Cara, conta aí essa experiência, Davi. Não, você tá doido. 5 minutos da praia, pertinho. E aí eu falar com você, pastora, né? A senhora mora nos Estados Unidos, mas a gente chega lá, naquelas praias lá, de Cabo Frio, Arraial do Cabo. Gente, Fala assim, cara, será que eu tô no Brasil ou eu tô no Caribe? E são praias lindas, a areia branquinha, a água
cristalina, e eu tenho certeza que vai ter uma experiência muito boa. Vai lá, porque nós fomos lá e conferimos. Porque aqui é isso, gente. A gente testa e aprova. E depois divulga. Depois eu vou pegar os dados. Eu tenho vontade de trazer meu genro, Sim. minha filha, eles têm vontade. Ele é apaixonado com praia. Eu falei, você tem que ter um lugar seguro, lugar que você conhece. Sim. E um lugar estratégico, você consegue conhecer mais lugares, mais locais. Uhum. E é muito bom, muito bonito. Foi uma experiência linda, tá lá. E nós queremos voltar lá. E você também que quer ser um colaborador aqui desse projeto, né, e quer ajudar a gente de alguma forma, nós liberamos aqui uma aba aqui no YouTube mesmo, para que você possa ser um colaborador dessa ferramenta que o Senhor entregou nas nossas mãos. Você se tornando membro desse canal. Ali nós temos mais de 60 membros que acreditam nesse projeto. E aí nós colocamos lá, pastora, um valor simbólico. A gente podia colocar 100, 200, 300 reais, só que nós entendemos que essa mesa é uma mesa do reino, onde todo mundo pode semear e fazer parte desse projeto. E aí nós colocamos R$ 4,99, é um valor simbólico para que você possa, né, contribuir e ajudar esse projeto a se estender mais e mais e trazendo aqui pessoas, né, para trazer uma experiência, trazer algo para curar e principalmente trazer propósitos para as pessoas para que elas possam ser transformadas. E também você, né, Rony, que quer divulgar sua marca aqui, quer colaborar aqui através da sua empresa, divulgando, né, o seu produto, nos procure, tá aqui, né, a descrição, o WhatsApp, para que você possa entrar em contato com a gente e a gente vai passar para você todos os planos para que você também faça parte dessa mesa. Também quero falar com você que tá aí, e eu tenho certeza que tudo que você ouviu aqui nesse podcast até agora, o Senhor colocou alguém no seu coração para mandar esse vídeo. Então mande para ele, compartilhe aí agora, no seu grupo de WhatsApp da família, da igreja, pro seu amigo aí que Deus está queimando o seu coração, que precisa ouvir esses conselhos, essa sabedoria empírica que tem sido derramada nessa mesa. Você precisa ser um canal de Deus e este veículo pode ser a sua ferramenta. Então, nós não estamos aqui para ser famosos, para ficar rico, nada disso. Nós estamos aqui com um propósito e nós contamos com você para espalhar esse propósito ainda mais. Então, deixa aqui o seu nome, deixa aqui o seu pedido de oração, deixa aqui o que o Senhor falou com você, se você concorda, se você não. Somos adeptos a feedbacks também, pode ficar tranquilo quanto a isso. Estamos aqui para crescer juntos, junto com você. Então, deixa aqui a sua experiência, que a gente vai ser muito bem recebida. E também, né, Rony, reforçando, deixa aí o seu comentário aí, deixa aí o pedido de oração e também o seu nome e cidade pra gente estar orando lá no monte. E também, hoje nós estamos aqui com o convidado, o William. Vem cá, William. Eita, O William é um amigo pessoal, é um cara que, né, Abaixa ele. pode abaixar ele. E a gente estava conversando e ele falou, pastora, que maratonou e quase ele assustou, quase estava amanhecendo, né? E aí, ele é um ouvinte do nosso canal, né? E tá aqui, né, William? Manda aí um alô pro pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, essa experiência incrível, né? Conhecer de perto o trabalho de vocês, maravilhoso. E que essa mesa do reino possa alcançar, assim como alcançou, né? Glória a Deus. Então, assim, estar aqui com vocês, a realização assim, de um sonho do meu coração, né? Eu estava ali vendo pelo YouTube, falei, nossa, que bacana o trabalho dos amigos. E, assim, uma coisa que você fala sempre, amigo, a gente conhece, mas tem coisas que O céu apresenta, né? o céu apresenta, né? Então, assim, é uma oportunidade, estou desfrutando aqui desse momento e derramando também aqui, né? Pegando a benção da pastora, aprendendo bastante e anotando tudo ali para mastigar mais tarde. Eita glória. Ô, William, tamo junto. Deus abençoe. Amém. É um prazer receber você aqui. E aí, quem sabe você também pode estar aqui? Sim. Quem sabe também, Rony, a gente não pode trazer, Pode. né, alguns ouvintes aí que são fã, que falam, cara, não, queria estar lá, ouvir. Alguém do membro? Sentado. Nós temos 60 membros. A gente pode escolher alguém que talvez mora perto ou que tem disponibilidade para vir e que participar aqui pessoalmente. Eu acho que é uma boa ideia. Então comenta aí, galera. Comenta aí se você quer fazer parte aqui. E aí nós vamos colocar esse projeto pra andar. Vamos sim. E William, obrigado, viu? Tamo junto, meu amigo. E você tem direito a ter o melhor cafezinho. Eita glória! Eu Moído até na quero outro, tem jeito. Gente, que café bom, que Glória a conversa Deus. boa. Cafezinho diretamente da Implantar Telecom, viu, gente? Estúdios em Play. E galera, então fica assim, William, e o William falou algo poderoso que eu sempre falo, é que tem pessoas que você conhece, mas existem pessoas que o céu apresenta. E você é uma pessoa assim, o céu me apresentou e tamo junto. Amém? Vamos voltar? Vamos. Eu quero voltar com uma pergunta muito interessante
A gente sabe que a pastora tem um projeto lá fora. Se eu não morei nos Estados Unidos, 37 anos. Mas vamos estar lá em nome de Jesus. Eita, glória. Quem sabe? É Quem um sabe? sonho, Quem né? sabe se encontra Eu lá. recebo vocês lá. Amém, Eita, nossa. glória. Eu recebo vocês. Se eu expressar errado, você pode consertar. Ah, Mas você tem um projeto chamado Lighthouse. É isso? É. Lighthouse. 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 Lighthouse significa farol. Eita, Uau. Está glória. muito baseado lá em Salmo 18. Show. Lança luz sobre as minhas trevas, porque em teu nome eu desbarato exércitos. Eita, Uou. forte isso, Entende? hein? Então, por que que é que eu coloquei Lighthouse? Esse é o nome que o Senhor me deu, que eu seria um farol. Porque o farol, ele lança luz nas trevas. E o que que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo num tempo de muita ignorância espiritual. Eita, É forte. muita vertente, é muita coisa, tanta gente falando tanta coisa. E eu creio assim que o que te liberta mesmo, liberta a tua mente, liberta teu coração, porque nós temos esse hábito de quando a gente recebe a Jesus, isso aconteceu comigo, eu mudei imediatamente o meu jeito de vestir. Entende? Tá lindo, maravilhoso, é bom, a gente realmente precisa vestir com ordem e decência, mas eu percebi que eu mudei por fora. E o evangelho, ele não te muda somente por fora. O evangelho, ele te muda por dentro. Verdade. Então, quando eu falo lança luz nas minhas trevas, me tira da ignorância, me tira da falta de entendimento. Obrigada, gente. Ó, chegou um café aqui espetacular. Me tira lança luz, me tira dessa escuridão. Porque muitas vezes a gente não erra porque a gente quer errar. A gente erra porque a gente não sabe acertar. Muitas decisões que nós tomamos e depois temos essa consequência lá na frente é porque nós não sabemos. Então, a Lighthouse, a função dela é lançar luz nas trevas. É o meu lugar onde eu recebo, eu faço os meus atendimentos, eu faço a minha mentoria, é o lugar de acolhimento e é o lugar também de exortação. Então, a Lighthouse é lançando luz nas trevas, é trazendo para você um entendimento bíblico para você aplicar no tempo que você está vivendo agora. Existe uma frase, vocês já devem ter ouvido, né? Muitas pessoas falam: Deus não muda, mas Deus move. Eita, forte demais. Entende? E você precisa mover com Deus. Quando você move com Deus, você não perde essência nem valor. Você continua sendo a mesma pessoa caminhando com Deus. Mas às vezes a narrativa muda. Às vezes o jeito de pensar vai mudando. Porque sabe uma coisa que eu acho lindo na beleza de Deus? Eu acho Deus, gente, eu não sei explicar para vocês como eu vejo Deus, como eu gosto de Deus, como eu amo Deus, como eu acho Ele espiritual, bom, inteligente. Deus é tudo para mim. E a Bíblia, para mim, vou falar uma coisa que alguém pode ficar escandalizado, eu já falei isso no podcast, as pessoas. A Bíblia, ela vai abrir de acordo com o teu ministério. Você já percebeu que quando a pessoa tem uma chamada para ser evangelista, todos os versículos na Bíblia que ele acha para evangelismo? Entendeu? Quando a Bíblia, para mim, é um livro absolutamente terapêutico. Por que que Por que que ele é terapêutico? Porque terapia é cura, né? E psicoterapia é uma cura da alma. Entende? Então, eu vejo a Bíblia, ela abre para mim nesse sentido de ajudar, de curar, de lançar luz nas trevas. Às vezes eu estou atendendo alguém e alguém fala assim para mim: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Você sabia que a sua alma precisa continuar sendo evangelizada? Uau. Entende? Meu Então, Deus. tem áreas da nossa alma que estão escuras, ela tem que ser lançada luz nessa área da tua alma. Porque a nossa alma, até Jesus voltar, a gente vai estar aqui de fé em fé e glória em glória, né? Sim. Nossa alma, ela não converte, ela vai se purificando, se curando. Então, esse é o propósito do meu projeto. É o propósito de lançar luz nas trevas, de trazer esclarecimento, entendimento, de trazer conserto, de trazer libertação. Essa é a função do meu trabalho lá, que é o Lighthouse, lançando luz nas trevas. É realmente tirando as pessoas da ignorância.
de errar por falta de entender e de conhecer a palavra de Deus. E é uma missão, né, É pastor? uma missão. E o Senhor Eu te falo entregou. que, primeiro, meu marido é o homem mais feliz do mundo. Porque tudo que eu tinha que falar na cabeça dele quando eu chego do trabalho, eu já falei no escritório. Então, não precisa conversar muito. E a outra coisa, eu canso no trabalho, porque eu estou ali trabalhando, às vezes eu trabalho 8, 12, às vezes eu trabalho até 12 horas por dia, Uou. ok? Mas eu não canso do meu trabalho, porque eu faço aquilo que eu absolutamente amo. Eu vi uma frase que o cara fala assim, trabalhe com o que você ama, que você não vai precisar trabalhar um dia sequer. Uhum. E é sobre isso, né? E às vezes as pessoas questionam, nossa, mas você é o problema o dia todo. E você chega em casa, isso não te contamina? Eu falo, querido, você não está entendendo. Fica tudo no pé da cruz. Você acha que eu tenho condições de carregar um fardo de quem quer que seja? Uou. Entende? Então, é tudo no pé da cruz. Tudo que vai ali, eu sei que é o Senhor. Chego em casa, é raro eu ter um probleminha, eu durmo de babá no travesseiro, filho. Vou dormir, ouço problema o dia todo. Sabe por quê? Porque o problema não é meu. E você também descarrega nos pés da cruz. O problema é com ele. Uou. É isso, Eu cara. coloco na cruz e vou embora. O que eu posso fazer? Acho lindo quando a Bíblia fala assim: você não tem, se do céu você não receber. Uou. No céu for dado. Isso é forte. E, pastor, você trabalha na área terapêutica e com certeza você já teve muito caso, né? E eu vi você falando algo muito, muito lindo, eu acho que vai trazer para o pessoal que está assistindo, é sobre ansiedade versus expectativa. Fala um pouco Uhum. mais sobre isso para nós. Na realidade, aí nós estamos entrando agora na área terapêutica, né? O que é a ansiedade? A ansiedade, gente, todos os nossos pecados, eu já vou falar que pecado se origina no medo. Eita. Não foi porque o nosso pecado é o pecado original, não é? Qual que é o pecado original? Meu Deus. Veja bem, o que aconteceu com Lúcifer lá em cima? Ele era um cara descontente, né? Ele sabia que não ia ser mais do que Deus, então ele queria se igualar a Deus. Então, a pessoa descontente, entendeu? É uma pessoa. Com o que ele infectou Adão e Eva? Com esse descontentamento. Com ego, né? Porque se nós olharmos para Eva, gente, vamos pensar aqui, vamos conversar com a irmã Eva aqui. Não fica com raiva dela, não, tá? É Porque aqueles se memes, você contra, tivesse no lugar dela, contra você Adão. faria a mesma coisa. Tá? Se eu tivesse lá, eu faria talvez a mesma coisa. Tá? Eva vivia no paraíso. Não tinha cunhado, não tinha família, não tinha amigo, não tinha sogra, não tinha ninguém. Eu amo minha sogra, viu, gente? Fala com a sogra. É, é, ela não tinha. O que fez Eva ficar descontente? Vivendo num lugar maravilhoso. Que acaba sendo um insulto, né? Porque ela Meu foi Deus. picada com veneno de Lúcifer. Meu Eita, Deus. O forte. pecado que derrubou Lúcifer é o pecado que Lúcifer derruba a humanidade. Meu Deus. Descontentamento, insatisfação, narrativa. Aqui as pessoas conhecem esse termo chamado gaslighting. Entendeu? Gaslighting é um tipo de manipulação em que eu falo com você como se você que estivesse falando com você. Verdade. Mas foi isso mesmo que Deus falou? Induzindo, né? O gaslighting é o pior tipo de manipulação. É Entende? desonesto. Então ele é ardil, né? A Bíblia É. chama ele dos ardis de Satanás, ele é ardil. Então, hoje, o que nós fazemos? O que nos causa essa... É que nós temos essa expectativa de ter algo e esse algo vai acontecer do meu jeito. E, às vezes, aquilo que você espera não é aquilo que você recebe. E nós não somos um povo treinado para poder receber e ser contente com aquilo que você tem. Então, eu tenho uma expectativa, a minha expectativa vai ficar frustrada porque ela não veio do meu jeito. Meu Deus. E uma pessoa ansiosa, além do medo, ela tem muita necessidade de controle. Entende? Porque o ansioso, ele quer controlar, ele quer fazer do jeito dele. E na maioria das vezes não vai dar certo. Você não vai fazer do jeito seu. Você vai fazer do jeito
ou o jeito certo ou o jeito de Deus. Entende? Então, eu lido muito com pessoas com muita ansiedade, porque eles querem controlar aquilo que está fora do controle. Vou falar uma palavra para vocês aqui. Abra mão daquilo que você não tem controle. Quer ter paz? Não controle o incontrolável. O que está no teu alcance, faça. O que não está, deixa. Porque você vai ficar ansioso, você vai gerar expectativas e você não vai se realizar. E tem outras coisas. Nós, às vezes, temos um sonho, vamos dizer, você tem uma vontade. E você passa a vida toda lutando por aquela vontade. Quando aquela vontade tem, você não fica satisfeito. Você quer outra coisa. Você quer outra coisa. Porque nós somos descontentes. Porque nós não somos gratos. O que é que eu falo com ela, eu fico pensando assim, no comportamento de Eva, presta muita atenção nisso aqui, eu vou falar com muito cuidado e critério isso aqui. É quando eu não agradeço pelo que tenho, mas eu foco naquilo que eu não tenho. É. Deus deu ela tudo, 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 tudo. Entende? Mas ela focou na única coisa que ela não tinha. Tem gente assim? Vocês conhecem gente Nossa, assim? demais. Entendeu? É quando você, ao invés de ser grato por tudo que você tem, você só vai focar naquele carro que você não tem, naquela roupa que você não tem, naquela casa que você não tem, naquele filho que você não tem, naquela joia que você não tem, naquele dinheiro. Mas aí, esse é o problema de Eva. Esse é o nosso problema. A gente foca naquilo que não tem, ao invés de agradecer pelo que tem. Isso que a senhora falou é muito interessante, até associou com Eva, que isso aconteceu de forma crucial mesmo. Quando o Senhor ele dá a ordem, né? Ele fala assim, ó, comereis de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis, porque no dia que comer, certamente morrereis. Essa foi a ordem. Aí eu penso assim, é o que a senhora falou. Ela tinha todas aquelas árvores, todas aquelas frutas para comer. Tudo. Se ela tivesse comido todas as árvores que Deus ordenou, sugeriu, não sei, para que ela comesse, ela não sentiria fome para comer aquilo que não pode. Ok. E eu vou te dar uma palavra terapêutica muito interessante, que já é uma linha terapêutica. Você já percebeu o tanto que você concentra quando você põe na tua cabeça que você quer uma coisa que você não pode? Meu Deus. Já parou pra pensar? Isso é técnica. Você só pensa naquilo, eu só quero aquilo, que eu só quero aquilo, porque eu tenho que comprar um carro, porque eu tenho que comprar, mas eu não posso agora, eu vou juntar dinheiro, eu quero isso, eu quero. Isso chama mente obsessiva. E a mente obcecada, ela contempla o que ela não pode ter. Eita. Então, o que Eva fez? Eva contemplou, ficou lá. Tanto lugar para caminhar, que eu fico imaginando, eu falo assim, eu quero ter a experiência do Éden. Eu sou apaixonada com animais, sou apaixonada com plantas. Eu falo, essa aqui eu quero, isso aqui eu quero isso aqui. Eu passo nomeando para Deus o que eu quero, tá? Então, ela entrou em obsessão. Quando você entra em obsessão, você quer comprar um carro que não é para você. Você entra em obsessão. O que acontece? Você já percebeu que você só vê aquele carro na rua? Não, isso aconteceu hoje. Pastora, nós fizemos um comentário sobre o Fitinho 147. Eu acho que Foi o meu primeiro carrinho. Eu acho que você nem vê ele na rua mais. Uhum. E nós fizemos um comentário, né, sobre um anúncio que a gente viu. A gente falou, ó, esse anúncio aí é só pro Fitinho 147. Brincadeira. No trajeto vindo pra cá, quem que me aparece? O Fiat. Não, e detalhe, amarelo. Qual é a chance de aparecer um Fitinho 147 amarelo? Amarelo, você tá vendo? Porque quando você contemplar e colocar os olhos sobre, aquilo entra para dentro da tua mente. E a tua mente começa a fazer o quê? Começa a te atrair. Então, o que Eva fez? Ela ficou contemplando. E a outra coisa, quando você fica contemplando algo, gente, presta muita atenção nisso aqui. Os ouvintes, vocês. Quando você contempla algo que você não pode, Meu Deus. você vai atrair o diabo para conversar.
com você. Eita, isso é forte, hein? Isso é muito forte. E aí você começa a conversar com uma espécie que não é a sua espécie. A espécie que Eva tinha que conversar era só o marido, porque ele era o único da raça humana. O que fez Eva ir conversar com um animal? É forte. Entende? Então, o cuidado que nós temos que ter, se queremos ter uma vida em abundância, uma vida. Não é uma vida perfeita, Mas em plenitude com o uma Senhor, né? vida em plenitude, que a minha mentoria plenitude é meio ao caos. Eita. Você não muda o caos, mas você pode ser plena vivendo no caos. Uhum. Tá? Então, ela contemplou, e aí ele estava o quê? Era a única raça humana. Gente, Lúcifer caiu com um terço de demônios, de anjos na Terra. Mas ele ia tentar animais? Não, a única pessoa que tinha. Então, o que ele deve ter feito com ela? Ele deve ter ficado observando o comportamento dela. Sentada lá, olhando para aquela, por que eu não posso comer? Mas aquela lá, mas o que tem essa que eu não posso? Porque, gente, Eva não tinha noção de morte, não. O que é morrer? Entende? Ela não tinha noção de morte. Meu Deus. Entende? Então, você fica contemplando, contempla alguma coisa que você não pode ter. Por que hoje tem tantos adultérios? Por que hoje tem tantas traições? E não é só do lado do homem, não. Nós temos que a mulher também trai. Porque dentro de uma aliança de casamento, você faz com Deus um voto e fala, juntos até que a morte os separe. Então, o casamento é a única instituição maravilhosa que ela te dá exclusividade. A tua mulher é só sua e você é só dela. Mas quando te manda esse comando, o que você quer? Você fica contemplando uma mulher que não é tua. Meu Deus. Você fica contemplando um marido que não é teu. E quando você contempla, o que acontece? Meu Deus. Vai aparecer o rapaz da ginástica, né? O personal trainer, né? Vai aparecer seduções. Mas por quê? Mas Deus não sabe. Já trabalhei com caso de a pessoa chegar para mim, ai, mas eu traí, mas Deus nunca me falou nada. Eu falei, não, Deus não vai, guarda aqui. Meu Deus. Deus não te revela o que já está revelado. Eita, isso é forte demais. Para com essa bobagem. Está escrito na Bíblia, eu estou esperando Deus confirmar. Deus não vai confirmar. Não o adulterarás. Já está escrito. Está escrito. Deus não precisa te revelar o que ele já escreveu. Isso não é mandamento, isso é princípio. No Antigo Testamento, era mandamento para os judeus. Para nós, igreja, é princípio. Princípios e valores. Princípios e valores. Não mudou, não. Você pode matar? Não. Não, mas Jesus não cumpriu a lei. Mas hoje, a lei foi substituída pela graça. E a gente fala substituído agora, porque toda a Bíblia é sobre a graça. O Antigo Testamento, Novo Testamento, tudo sobre a graça. Entende? Então, é quando você contempla, a gente entra nesse lugar, você contempla alguma coisa que não é para você. Sim. E se não é para você, querido, faça igual Jesus fala, não dê nem a segunda olhadinha. Entende? Isso para as mulheres também. Então, aí a gente fica na expectativa. Qual que era a expectativa de Eva? Se perguntando de que aquela fruta fosse melhor do que as frutas que Deus tinha, do que o jardim que Deus tinha dado para ela. Da onde que veio o descontentamento? Veio de um bicho que jogou nela o contentamento dele. Contaminou. Contaminou com o que estava dentro dele. Se tem algo que também mata o ser humano, é a curiosidade, né, pastor? Eu costumo dizer, né, que lá na Cracolândia tem muito curioso. Que experimenta, não quero ver como é que é o crack. Como é que é a onda? Aí é uma vez e nunca mais consegue retornar. Então, toma cuidado onde seus olhos estão, né? Na realidade, não contemple. Não contempla os olhos a são droga, não contempla. Eu vou beber só um alquinho. Porque eu vou só dar uma piscadinha. Entende? Gente, não contemple o mal. Não brinque, porque né? não brinque, não contemple. Não brinque, porque Sansão. quando você contempla, hoje aquele texto estava dando por aí.
Antigamente, não sei onde ele estava, não, mas era só ele com Eva, só tinha Eva. Mas com a quantidade, ele percebeu. Um dia desse eu estava conversando com o pastor, eu falei, olha, Satanás não adivinha teu pensamento. Ele não tem esse poder. Mas ele é um profundo antropologista, ele é um estudioso da raça humana. Entende? Um virar de olhos seu, ele te lê. Sobre isso eu tenho algo interessante. Às vezes aconteceu a mesma coisa comigo, né? Eu conversei com um amigo e falei, não, ele não lê pensamento e tal. Não, mas tem coisa que eu falo, parece que ele... Aí eu falei assim, ó, presta atenção em mim. Aí ele olhou, falei assim, ó, conta comigo. Aí ele, 2, 3, 4. Aí ele falou 5. Falei, mas eu não falei 5. Ele falou assim, mas como assim? Falei, é isso aí que o diabo faz. Uhum. Ele não lê o seu pensamento, mas ele lê um comportamento que você tá dando a entender aquilo que você tá A pensando. sua fala, o seu olhar, entendeu? A sua linguagem corporal, não falei da linguagem corporal da mão aqui? Sim. Entende? Gente, ele derrubou Adão, o homem perfeito. Quem sou eu na fila do pão? Entendeu? Derrubou Eva, olha, ele derrubou Davi, ele derrubou Abrão. Fala para nós qual um que ele não derrubou. Só Jesus. Somente. E tem um E detalhe. ele tentou, viu? Ele é astuto e tentou no Agora, deserto. eu vou falar uma coisa muito interessante para vocês. Gente, vou sentar direito aqui, né? Porque eu acho que eu tô meia de. Como é que fala? Tô meia de lado? Tô não. Não, tá bom. Tá bom. Olha com Jesus. Ele tentou Jesus no deserto, nas 3 coisas que Adão caiu no paraíso. É isso aí. É sempre o mesmo pecado. É sempre, tudo se resume nisso aqui. Qual que é? Alguém lembra? Concupiscência dos olhos, concupiscência Da carne. da carne, soberba da vida. Tudo nosso hoje é baseado nisso. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Então, Adão caiu nesses 3. Isso. E Jesus, lá no paraíso, lugar perfeito. E Jesus venceu onde? No deserto. Então o lugar não define. O lugar não te define, querido. Pastora, Uhum. eu tô Não é achando... o ambiente, tá? Não é o ambiente, não é. Eu sou fruto do meio. Um dia desse eu estava conversando com um primo e nós rimos. Eu falei assim: ó, então tá bom. A gente vai fazer na terapia, você é fruto do meio. Eu falei: escuta, qual o meio que Adão e Eva viviam para eles caírem? Ele falou: Não tem o que dizer. Chave de pescoço. Não sai mais, não. Não é verdade? Qual que é o ambiente? Isso não justifica. Não justifica ambiente, não justifica oportunidade. Adão caiu no deserto, Jesus venceu no deserto. Não, o ladrão aproveita a oportunidade, mas ele já é ladrão dentro dele. Hein, pastora? Ah. Adão caiu no paraíso e Jesus venceu no deserto. Davi, eu acho que nós vamos ter que marcar a parte 2. Nosso tempo acabou e tem muito assunto para conversar. Pastor, nós vamos finalizar agora, mas eu quero que você fale onde as pessoas possam te encontrar, quais são suas redes sociais, para a gente finalizar. Gente, vocês podem me encontrar no Instagram. O Instagram é Cida Ferreira, é cidaferreira.com. Vocês podem também entrar no YouTube, é a mesma coisa. Eu só tenho essas redes sociais, elas são até pequenas, porque eu nunca me interessei por redes sociais, até eu entender que a rede social também é uma ferramenta de Deus. Então, entra lá no meu Instagram, segue o meu perfil, ouça os meus vídeos. Nós tínhamos outras coisas que ele queria perguntar, mas realmente o tempo passou. E me segue lá. E fica preparada, daqui a pouco eu vou lançar a minha mentoria. Eu vou lançar em real, entendeu? Porque ela vai navegar por onde eu atendo, que é muitos países. Mas faça lá, a minha mentoria chama Plenitude ao Meio Caos. Não mude o seu ambiente, mude você para viver no seu ambiente. E a gente também vai deixar as informações aqui na descrição para a pessoa achar mais fácil e também para ser um canal para que as pessoas possam receber mais dessa sabedoria. Quero agradecer a senhora pelo convite, pelo sim, não só por vir aqui, mas pelo chamado que você aceitou da parte do Senhor, que você possa continuar sendo essa ferramenta do céu na vida das pessoas. E eu agradeço vocês profundamente, viu, gente? Amei estar com esses boys, que para mim é tudo menino, tá? Esses meninos já maduros, com propósito, seguindo a vida.
e vai deixar uma herança, um legado, Amém. porque herança você Glória a deixa Deus. para fora, legado você deixa dentro, Forte. né? Deixa um legado dentro dessa nova geração, faça o que precisa fazer e muito obrigada, gente. Olha, você também, telespectador, muito obrigada pela audiência, obrigada por me ouvir, ok? Dê um like. Se você também não gostou, não tem problema. Eu entendo perfeitamente que nós podemos ter pensamentos diferentes, mas nós somos todos cristãos e vamos todos morar no céu. Eita. Agora, se me odiar, não. Se me odiar, eu peço para Deus arranjar minha mansão do seu lado. Gente, ó, um beijo, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Glória a Deus, pastor, eu também quero agradecer, né? E aí, sempre que passar aqui no Brasil, manda um alô aqui, ó, tô indo pra aí, que nós vamos marcar aqui pra gente Tem conversar. muita coisa boa que a gente pode conversar. ser. Eu tenho, assim, muitas metodologias boas para vocês passarem, para ajudar pessoas. Mas vamos manter essa conexão, eu tenho certeza que... Essa Com aliança, certeza. né? Essa aliança, eu tenho certeza que, como eu disse, e eu repito, tem pessoas que você conhece, mas tem pessoas que o céu te apresenta. Qual é Amém. a probabilidade da gente se conhecer? Mínima. Mas Nenhuma. pelo reino, ele une pelo- pessoas. É com a porque propósito. Deus, ele vai fazendo essas conexões, né? Eu acho lindas as conexões. Meu pastor fala uma coisa linda, ele fala, tudo que você precisa é uma conexão. Uau. E é isso. E nós estamos aqui. Uhum. A porta do GJCast está aberta para você, para que você possa estar aqui com a gente, derramando sobre nós. Muito obrigado. E eu tenho certeza que você que está aí de casa foi edificado. E deixa aí. Fiquei até o final. É o nosso lema. É o nosso lema. A gente quer saber se você ficou até o final. E você que ficou, deixa aqui. Fiquei até o final. Eu tenho certeza que será glorioso. E também, como a gente prometeu, né? A gente vai indicar um livro a cada podcast. E hoje eu quero indicar. Eita, glória! Prateleira de livro. Esses são os livros que Em breve será o meu. Esse as nós pessoas- queremos. que as pessoas vieram aqui e nos presenteou. E a gente vamos, né, colocar aqui na nossa prateleira. E também vamos deixar disponibilizados para você comprar aqui. E esse livro aqui Eu Decido Sarar. Cara, esse livro aqui é da Jéssica Lopes. Ela veio aqui. Rony, fala aí o conteúdo. Sobrenatural. Ela levanta uma causa muito interessante das mulheres, né? Que precisam se posicionar diante da sociedade, diante da igreja, diante do seu casamento. Então, você, mulher, que quer ter um posicionamento mais cristocêntrico, você precisa ler esse livro, ele vai transformar você de dentro para fora. E quero mandar um abraço, né, para Jéssica Lopes, a pastora Jéssica Lopes, uma mulher de Deus, que também tem um podcast, você pode estar indo lá. Mulheres Guerreiras, que fala muito sobre o livro, fala muito sobre as experiências vividas que ela teve. Se você não assistiu o podcast dela, vamos deixar aqui, né, Darby, Vamos sim. o link do episódio dela também na descrição para você receber do que o Senhor tem derramado sobre essas mulheres de Deus. Então, livro Eu Decido Sarar. Então, é sempre uma Dica decisão. do GJCast. Tá aqui para você o livro, para você ler, e eu tenho certeza que sua vida será transformada. Inclusive, né, ela é terapeuta, né, que é a Uhum. fotinha dela, né, eu tenho certeza, ela tem um ministério Mulheres de Guerra, cara, que lindo. Então, tá indicado aí o livro, né, Eu Decido Sarar, eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. E bora pro PHS? Bora pro PHS, joga na central. E o PHS de hoje é tudo a ver com o que nós falamos. E tudo a ver também com o reino de Deus. E o PHS de hoje é: mergulhe nas profundezas do conhecimento para não morrer no raso da ignorância. Tamo junto? Uau. PHS. Pastora, foi um prazer. Prazer conhecer, tá? imenso Tamo junto. conhecer. Pode contar com a gente. E aí, gostou? Deixe seu like,